Algumas pessoas passam a vida inteira esperando que alguém cumpra uma única promessa. Hattie Voss deixou de acreditar em promessas no dia em que enterraram seu marido na argila dura atrás da única igreja de Copper Creek. Ela ouviu muitas palavras doces de homens moribundos em sua clínica improvisada, mas palavras não curam corações partidos, nem telhados com goteiras. Então, uma noite, enquanto ela remendava bandagens à luz da lâmpada, Asher Boone apareceu na porta como uma montanha que vinha visitá-la. O vaqueiro calado que domava cavalos selvagens e ficava nas montanhas nunca tinha dito mais do que muito obrigado para ela antes. Mas naquela noite ele ficou ali, com o chapéu nas mãos calejadas, e disse 6 palavras que mudariam tudo. Vou construir uma casa para você e você me dará uma família. A maioria das mulheres teria rido de uma conversa tão ousada com um estranho, mas algo nos olhos cinzentos e firmes dele disse a Hattie que não era apenas conversa. O que levaria um homem a oferecer tudo a uma mulher que achava que não tinha mais nada a oferecer? Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. O sol da manhã projetava longas sombras na rua principal empoeirada de Copper Creek, onde nossa loja se erguia como sentinelas cansadas contra mais um dia implacável. Hattie Voss saiu de sua clínica atrás do Murphy's Saloon. Suas botas gastas rangiam na terra seca que não via chuva de verdade há 2 estações. A cidade trazia as marcas da seca e das dificuldades. Tinta descascada, varandas caídas e o olhar vazio das pessoas que aprenderam a não ter muitas esperanças. Sua clínica ocupava o que antes era um depósito, mal grande o suficiente para 2 camas de campanha e uma mesa onde ela guardava seus remédios. As paredes ainda cheiravam a uísque e tabaco do salão, mas era o único espaço que Murphy alugaria para uma viúva com mais compaixão do que dinheiro. Através da divisória fina, ela podia ouvir o murmúrio baixo dos primeiros bebedores afogando suas mágoas em bebida barata. Hattie tocou a simples aliança de ouro em seu dedo, um hábito que ela nunca havia abandonado nos 3 anos desde que Thomas morrera. O anel refletia a luz da manhã, uma lembrança das promessas cumpridas e dos sonhos enterrados. Ela tinha 22 anos quando se casou com Thomas Voss, cheia de planos para a família que construiriam juntos nesta terra implacável. A febre que o levou quase a levou também, deixando-a estéril e sozinha em um mundo que media o valor de uma mulher pelos filhos que ela tinha. Bom dia, Hattie. Sarah Chen saiu pela porta dos fundos do salão, carregando uma xícara de café fumegante. A mulher chinesa havia chegado a Copper Creek há 5 anos, com ouro suficiente para comprar o estabelecimento de Murphy, embora nunca falasse sobre como havia conseguido tanta riqueza. Sua presença causou rumores no início, mas o whisky de Sarah era honesto e seus jogos de pôquer justos, o que valia mais do que fofocas em uma cidade onde a sobrevivência superava o preconceito. Sarah Hattie aceitou o café com gratidão. Algum problema ontem à noite? Nada que eu não pudesse resolver com uma espingarda e palavras severas. Os olhos de Sarah se enrugaram com um humor discreto. Mas tivemos um visitante incomum perguntando por você. O estômago de Hattie se contraiu. A maioria das pessoas que procurava seus serviços ia diretamente à clínica, desesperada o suficiente para ignorar as convenções. Quem? Asher Boone. O nome pairou no ar entre elas como a fumaça de um incêndio distante. Todos em Copper Creek conheciam Asher Bonath Giant, que vivia nas montanhas, domando cavalos que outros homens não conseguiam montar. Ele vinha à cidade talvez 2 vezes por ano para comprar suprimentos, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra, pagando com moedas de prata que brilhavam como se nunca tivessem visto o interior de um banco. Alguns diziam que ele estava fugindo de algo. Outros afirmavam que ele era louco, preferindo a companhia de mustangs selvagens à de pessoas civilizadas. O que ele queria? Hattie manteve a voz firme, embora seu pulso acelerasse com a lembrança da visita inesperada dele. Não disse nada, apenas perguntou quando você estaria trabalhando e depois saiu em silêncio, como havia chegado. Sarah estudou o rosto de Hattie com a atenção aguçada de alguém que havia aprendido a ler as pessoas para sua própria sobrevivência. Aquele homem tem algo em mente e se estou interpretando os sinais corretamente, tem a ver com você. Antes que Hattie pudesse responder, uma comoção irrompeu na direção da loja geral. O velho Pete discutia com um estranho bem vestido, um homem cujas roupas limpas e mãos macias o identificavam tão claramente quanto se ele usasse um cartaz. Sua voz transmitia a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. A seca tomou conta de todo o território, dizia o estranho.
Pessoas inteligentes estão vendendo enquanto ainda podem. Estou oferecendo preços justos por terras boas. Não estou interessado, senhor. O rosto marcado pelo tempo de Pete estava com uma expressão teimosa. Esta terra está na minha família há 30 anos. 30 anos de dificuldades, pelo que vejo. O tom do estranho continuava agradável, mas havia firmeza por trás dele. Meu nome é Samuel Garrett e represento interesses que poderiam transformar esta cidade moribunda em algo próspero. Basta ter visão e cooperação. Hattie trocou olhares com Sarah. Ambas já tinham visto pessoas como ele antes, que chegavam com palavras suaves e intenções ocultas, deixando sonhos destruídos em seu rastro. É melhor ficar longe desse, murmurou Sarah. Dinheiro como o dele não vem sem condições. Amanhã trouxe seu desfile habitual de doenças. Hattie tratou um corte infectado de um peão, ajudou a dar à luz o quarto bebê de Martha Wilson e cuidou do jovem Billy Morse, que havia quebrado a armadura ao tentar provar que podia cavalgar como Asher Boone. Cada paciente pagava o que podia. Ovos da fazenda Henderson, um pote de conservas da viúva Morrison, uma moeda de prata da esposa do banqueiro, que podia se dar ao luxo de pagar. Ao meio-dia, o calor tinha levado a maioria das pessoas para dentro de casa. Hattie estava organizando seus frascos de remédios quando ouviu o som característico de botas pesadas nos degraus de madeira do lado de fora de sua clínica. A porta se abriu e Asher Boone teve que abaixar a cabeça para entrar. À luz do dia, ele parecia ainda maior do que ela se lembrava. Seus ombros preenchiam a moldura da porta e ele se movia com o controle cuidadoso de um homem consciente de sua própria força. Seu cabelo escuro era longo o suficiente para tocar a gola, preso por uma tira de couro, e seu rosto exibia o bronzeado profundo de alguém que passava os dias ao ar livre. Mas foram suas mãos que chamaram a atenção dela, calejadas e cheias de cicatrizes, mas segurando o chapéu com uma delicadeza surpreendente. Senhora! Sua voz era tão grave quanto ela se lembrava, com um leve tom rouco que sugeria longos períodos de silêncio. Espero não estar atrapalhando seu trabalho. De forma alguma. Hattie colocou a garrafa que segurava na mesa, percebendo como sua própria voz parecia mais fraca na presença desse gigante silencioso. Você está machucado? Doente? Ele balançou a cabeça, embora seus olhos cinzentos e firmes nunca deixassem de olhar para ela. Vim pedir desculpas pela noite passada, por ter falado sem pensar. Você falou claramente. Hattie se viu estudando a maneira como ele permanecia perfeitamente imóvel, como um homem confortável com a espera. Alguns poderiam chamar isso de revigorante em um mundo cheio de palavras vazias. Algo mudou em sua expressão, embora ela não soubesse dizer o que era. Estive pensando no que você disse sobre não ter nada a oferecer. É a verdade. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Sou estéril, Sr. Boone. A febre cuidou disso. Qualquer que seja a família que você deseja, família não é apenas sangue. Ele enfiou a mão no bolso da camisa e tirou algo pequeno, segurando-o na palma da mão. Era um cavalo de madeira, não maior que o polegar dela, esculpido com detalhes intricados. A crina fluía como vento capturado, e os olhos tinham um brilho de vida que parecia impossível em mera madeira. Fiz isso enquanto pensava nas suas palavras. Hattie olhou para a pequena escultura, reconhecendo a habilidade necessária para criar algo tão delicado. É lindo. Meu pai me ensinou a trabalhar com madeira quando eu era pequena. Dizia que as mãos de um homem devem criar, assim como trabalhar. O polegar de Ash traçou a crina do cavalo com ternura inconsciente. Eu venho fazendo isso há anos nas montanhas. Dezenas delas, talvez centenas, esculpi-las e guardá-las, dizendo a mim mesmo que um dia eu teria um filho para quem dá-las. A dor em sua voz era tão crua que fez o peito dela apertar. Sr. Boone, eu tenho 38 anos, mas vivi a maior parte da minha vida sozinho e fiz as pazes com isso. Mas ver esta cidade a lutar, ver pessoas boas como você a trabalhar até a exaustão sem nada além de dor no coração para mostrar. Ele fechou os dedos em torno do cavalo de madeira. Talvez a família seja aquilo que nós fazemos dela. Talvez seja sobre duas pessoas que escolhem ficar juntas contra tudo o que vier. Hattie sentiu lágrimas nos olhos, embora não soubesse dizer por quê. Havia algo nas palavras dele que apelava à solidão que ela carregava, ao espaço vazio onde os sonhos costumavam viver. Você não me conhece, ela sussurrou. Não sou a mulher que você pensa que sou. Sei que você fica acordado a noite toda com os doentes, sem cobrar nada, apenas gratidão. Sei que você tem mãos gentis e um coração forte, e manteve viva na esperança desta cidade quando qualquer pessoa sensata teria feito as malas e ido embora. Sua voz ficou mais suave. Sei que você usa sua aliança como uma armadura, protegendo-se para não se machucar novamente.
Sua mão se moveu instintivamente para cobrir a aliança de ouro, e ela viu que ele percebeu o gesto. Não estou pedindo que você esqueça seu marido, senhora Voss. Uma mulher que ama tão profundamente vale a pena esperar. Só estou pedindo que considere que talvez nós dois mereçamos algo melhor do que ficar sozinhos. Lá fora, um redemoinho de poeira rodopiava pela rua principal, levantando pedaços de papel e folhas secas em seu rastro. Hattie observava pela janela, pensando em todas as promessas que haviam se dissipado como poeira ao longo dos anos. Onde você construiria essa casa? Ela se ouviu perguntar. Há um lugar no Widow's Peak, cerca de 8 quilômetros ao norte da cidade. Água boa, madeira para construção e alto o suficiente para pegar qualquer brisa que houver. Venho pensando nesse lugar há anos. Seus olhos fixaram-se nos dela. Venho esperando o motivo certo para começar. O cavalo de madeira parecia aquecer em sua palma enquanto ele o estendia em direção a ela. Isso é seu. Seja qual for sua decisão, uma promessa de que alguém acredita que você tem muito a oferecer. Hattie hesitou, depois estendeu a mão para pegar a pequena escultura. Seus dedos se tocaram e ela sentiu os calos ganhos pelo trabalho honesto, a força temperada pelo controle cuidadoso. O cavalo era macio como seda, desgastado pelos olhos de suas mãos durante sua criação. Obrigada, ela conseguiu dizer. Asher assentiu e colocou o chapéu de volta na cabeça. Vou começar a construir a casa amanhã de manhã, senhora. Voss. Não porque espero algo em troca, mas porque uma promessa feita é uma dívida a pagar. Ele parou na porta. Você é bem-vinda para visitar o trabalho, se quiser. Veja que tipo de casa um homem constrói quando tem algo pelo qual vale a pena construir. Depois que ele saiu, Hattie sentou-se em sua clínica vazia, girando o cavalo de madeira nas mãos. Ela podia ver as horas de trabalho paciente em cada curva, o amor esculpido em algo destinado a ser dado. Pela primeira vez em 3 anos, ela se permitiu imaginar como seria acreditar em promessas novamente. Lá fora, o sol batia forte nas ruas empoeiradas de Copper Creek, mas algo havia mudado no calor opressivo. A mudança estava chegando, tão inevitável quanto as estações, e Hattie Voss se viu presa entre a segurança da solidão e a possibilidade assustadora da esperança. 3 dias após a visita de Ash, Hattie se viu montando a velha égua que mantinha atrás da clínica em direção a Widow's Peak. Ela disse a si mesma que estava simplesmente aproveitando o ar mais fresco da manhã, mas o cavalo de madeira em seu bolso parecia pulsar a cada passo da jornada. A trilha serpenteava para cima através de carvalhos e zimbros, passando por formações rochosas desgastadas que vigiavam o vale há incontáveis anos. Ao chegar ao topo da última crista, Hattie parou de repente. Abaixo dela, em uma clareira natural protegida por pinheiros altos, Ashrabun estava construindo os alicerces de uma casa. Ele havia escolhido bem o local. Uma fonte brotava entre as rochas, alimentando um pequeno riacho que forneceria água fresca o ano todo. A clareira ficava voltada para o leste para receber o sol da manhã, enquanto as árvores ao redor ofereciam sombra durante o calor brutal da tarde. Era o tipo de lugar que transmitia a sensação de lar de uma forma que nada tinha a ver com paredes e telhados. Asher levantou os olhos do seu trabalho, com o suor brilhando nos seus ombros largos. Ele estava vestindo apenas uma camiseta e calças de trabalho, revelando braços musculosos, resultado de anos lidando com cavalos selvagens. Uma pilha de pedras cuidadosamente cortadas estava ao seu lado, cada uma encaixada com a precisão de alguém que entendia que uma fundação deve ser construída para durar. Senhora Voss, ele se endireitou pegando sua camisa. Não esperava vê-la por aqui. Eu queria ver que tipo de fundação um homem constrói para suas promessas. Hattie desmontou, amarrando sua égua a um pinheiro próximo. A escritura da terra estava presa por uma pedra em uma mesa improvisada de tábuas esticadas entre 2 tocos. Ela podia ver o nome de Asher escrito em letras cuidadosas, junto com as coordenadas e limites que tornavam esse sonho legalmente dele. Achei melhor começar pelas partes importantes. Asher apontou para a alvenaria. As fundações precisam ser sólidas, ou nada construído sobre elas permanecerá de pé. Aprendi isso com meu pai, e ele aprendeu com o pai dele. Hattie se aproximou, admirando o encaixe preciso das pedras. Quanto tempo vai levar, se for bem feito? Quase 1 ano trabalhando sozinho, ele se ajoelhou novamente, posicionando outra pedra da fundação. Poderia ser mais rápido com ajuda, mas não estou com pressa. Uma casa construída às pressas provavelmente desabará com o primeiro vento forte. O som de cascos se aproximando os interrompeu. Samuel Garrett entrou na clareira montado em um belo cavalo baio,
ladeado por 2 homens cujas armas estavam soltas nos coldres. Seu sorriso era agradável, mas não chegava aos olhos. Bem, isso é um grande empreendimento. Garrett desmontou, seu olhar absorvendo o trabalho de fundação no terreno. Asher Boone, não é? Ouvi coisas interessantes sobre você, Sr. Garrett. A voz de Asher permaneceu calma, mas Harry percebeu como sua mão se aproximou do martelo em seu cinto. Esta é uma propriedade privada. Claro, claro. Não estou aqui para causar problemas. A atenção de Garrett voltou-se para Hattie. Senhora Voss, é um prazer vê-la novamente. Espero que esteja bem. Algo em seu tom de voz fez-lhe arrepiar a pele. Bastante bem. Excelente. Estava a dizer ao Sr. Boone que estou sempre interessado em adquirir terras promissoras nesta área. Este terreno em particular, Widow's Peak, tem uma história bastante interessante. Que tipo de história? Hattie perguntou, embora parte dela não quisesse saber. O sorriso de Garrett se ampliou. Ora, é onde os Apaches costumavam enviar seus grupos de guerra antes de invadir o vale. Alguns dizem que os espíritos dos guerreiros mortos ainda vagam por essas colinas à noite. Claro, isso é apenas superstição. A verdadeira preocupação é a questão prática dos direitos sobre a água e o acesso ao pasto. Os direitos sobre a água estão claros na escritura, disse Asher baixinho, levantados e registrados corretamente. Escrituras podem ser contestadas, meu amigo, especialmente quando há dúvidas sobre o levantamento original. Garrett tirou um papel dobrado do casaco. Mandei meus próprios agrimensores darem uma olhada e parece haver algumas discrepâncias. Nada que não possa ser resolvido amigavelmente, é claro. Hattie sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar da montanha. Ela já tinha visto esse padrão antes. Homens como Garrett usavam complicações legais da mesma forma que outros usavam armas, desgastando seus alvos até que a rendição parecesse mais fácil do que lutar. A medição está correta, disse Asher. Ela foi verificada pelo escritório territorial antes de eu comprar o terreno. Os escritórios territoriais cometem erros. Os funcionários podem ser descuidados. Os registros podem ser arquivados incorretamente. O tom de Garrett continuava coloquial, mas havia firmeza por trás dele. Eu odiaria ver você investir todo esse trabalho em uma fundação que pode não ser sua para construir. Um dos homens de Garrett, um espantalho magro com olhos sem vida, deixou o casaco abrir, revelando um revólver prateado. O gesto parecia casual, mas Hattie percebeu a intenção deliberada. Por outro lado, Garrett continuou. Estou disposto a oferecer uma compensação justa pelo seu transtorno. Digamos, o dobro do que você pagou pelo terreno. Você poderia comprar uma boa propriedade em outro lugar, começar do zero, sem todas essas complicações legais. Asher endireitou-se em toda a sua altura e, de repente, a clareira pareceu menor. Agradeço a oferta, mas não vou vender. Pense bem, Sr. Boone. Este território pode ser perigoso para um homem que mora sozinho. Acidentes acontecem. Incêndios começam. Às vezes, boas fundações racham sob pressão inesperada. A máscara agradável de Garrett escorregou o suficiente para revelar o predador por baixo. Eu odiaria que algo infeliz acontecesse a um trabalho tão impressionante. A ameaça pairava no ar como fumaça de pólvora. A mão de Hattie moveu-se instintivamente para sua bolsa médica, como se ela pudesse de alguma forma tratar a violência que parecia estar se formando. Vou manter isso em mente, disse Asher. Sua voz permaneceu calma, mas Hattie podia ver a tensão em seus ombros. Garrett montou novamente em seu cavalo, seguido por seus homens. Espero que reconsidere, Sr. Boone, para o bem de todos. Seu olhar permaneceu em Hattie. Senhora Voss, talvez você possa ajudar seu amigo a entender a sabedoria de aceitar ofertas razoáveis. Uma mulher com sua experiência sabe como as circunstâncias podem mudar rapidamente. Depois que eles partiram, a clareira parecia de alguma forma violada, como se a presença de Garrett tivesse envenenado o ar. Asher ficou imóvel por um longo momento, olhando para a fundação pela metade. Ele vai voltar, disse Hattie baixinho. Eu sei, Asher pegou seu martelo, testando seu peso. Homens como ele não aceitam um não como resposta na primeira vez. Então por que não vender? Encontre outro lugar. Recomece em algum lugar mais seguro. Asher se virou para encará-la. E ela viu algo em seus olhos. Ela não esperava uma dor profunda e antiga que não tinha nada a ver com as ameaças de Samuel Garrett. Porque passei muitos anos fugindo de homens como ele. Porque algumas coisas valem a pena lutar. Mesmo que as chances sejam mínimas, ele apontou para as pedras da fundação. Não se trata apenas de terra, senhora Voss. Trata-se de provar que pessoas decentes ainda podem se manter firmes neste mundo. Hattie olhou para a escritura da terra, pesada contra o vento da montanha. Uma coisa tão simples,
um pedaço de papel que representava esperança e perigo em igual medida. Ele mencionou grupos guerreiros, ataques apaches. Isso foi há 20 anos ou mais. Os apaches estão pacíficos há uma década, estabelecidos na reserva ao sul. Garrett está apenas tentando nos assustar com histórias antigas. Asher se ajoelhou de volta ao seu trabalho. Além disso, quaisquer fantasmas de guerreiros nesta montanha provavelmente já viram violência suficiente. Talvez eles gostassem mais do som de uma família sendo construída do que de outra batalha sendo travada. O sol subiu mais alto e Hattie percebeu que estava ficando mais tempo do que havia planejado. Ela observou Asher trabalhar, notando a maneira cuidadosa com que ele encaixava cada pedra, a paciência que dedicava a cada detalhe. Não era a construção apressada de um homem tentando provar algo. Era o trabalho deliberado de alguém construindo para as gerações futuras. Quando ela finalmente montou em seu cavalo para voltar à cidade, Asher levantou-se e tocou a aba do chapéu. Obrigado por ter vindo, senhora Voss. Significa mais do que você imagina ter alguém testemunhando o início. Enquanto descia a trilha da montanha, Hattie levava consigo a imagem daquelas fundações, pedras sólidas, perfeitamente encaixadas, construídas para durar. Mas ela também carregava a lembrança do sorriso frio de Samuel Garrett e a promessa de problemas que ainda estavam por vir. O cavalo de madeira em seu bolso parecia mais pesado agora, carregado com a consciência de que aceitar o presente de Asher significava aceitar o perigo que vinha com ele. Algumas promessas, ela estava aprendendo, exigiam mais coragem para serem cumpridas do que outras. As semanas que se seguiram entraram em um ritmo tão constante quanto o som do martelo de Ash ecoando do Widow's Peak. Todas as manhãs, Hattie cuidava de seus pacientes na clínica, com sua maleta médica de couro desgastada, uma companheira constante, enquanto ela se movia pelas lutas diárias da cidade. Todas as noites, ela se pegava olhando para o norte, em direção à montanha, imaginando o progresso das paredes e dos sonhos sendo construídos pedra por pedra. Sua maleta médica tinha sido o presente de casamento de Thomas para ela, de couro de boa qualidade, que envelhecera até ficar com uma cor marrom rica, com compartimentos para frascos e instrumentos, ervas e bandagens. Ela a carregou durante a epidemia de febre que levou seu marido, durante as escaramuças na fronteira, quando soldados feridos ocupavam todos os espaços disponíveis, durante inúmeras noites de nascimentos, mortes e curas. Ela se tornou parte de sua identidade tanto quanto a aliança em seu dedo. Você está distraída, observou Sarah uma tarde, enquanto observava Hattie reorganizar seus suprimentos médicos pela terceira vez. Essa bolsa foi organizada mais vezes do que o baralho de um jogador esta semana. Estou sendo meticulosa. Hattie não tirou os olhos dos frascos de Lordum e ácido carbólico que estava organizando. Organização salva vidas. Sarah serviu-se de uma xícara de café da cafeteira que mantinha aquecida no pequeno fogão, e isso não tem nada a ver com um certo cowboy que tem lhe trazido flores silvestres a cada poucos dias. As mãos de Hattie pararam. Era verdade que Asher tinha começado a deixar pequenos buquês na porta da clínica dela. Lupinos da montanha, pincéis indianos, rosas silvestres que de alguma forma sobreviveram na paisagem hostil. Nunca com um bilhete, nunca com alarde, apenas presentes discretos que alegravam seu austero local de trabalho. Ele está sendo gentil, disse Hattie finalmente. Nada mais. Querida, eu observo homens há mais anos do que consigo contar. Isso não é gentileza. É cortejo, do tipo lento e paciente. Isso significa que ele está levando suas intenções a sério. Antes que Hattie pudesse responder, uma comoção irrompeu na rua. Pela janela, ela podia ver uma multidão se reunindo ao redor do magro pistoleiro de Tucker, Samuel Garrett. Ele pregou algo no poste do lado de fora da loja geral. O que ele está fazendo? Sarah se moveu para espiar por cima do ombro de Hattie. Tucker deu um passo para trás, revelando um aviso legal impresso em papel oficial. Mesmo à distância, as palavras disputa de pesquisa e tribunal territorial eram claramente visíveis. Ele está tornando isso oficial, sussurrou Hattie. Garrett está contestando a escritura de Ash. Elas correram para fora, juntando-se ao grupo de moradores que liam o aviso. A linguagem jurídica era densa e intimidante, mas o significado era claro. Samuel Garrett estava reivindicando direitos anteriores sobre as terras em Widow's Peak, com base no que ele alegava serem erros na pesquisa territorial original. Isso é um monte de besteira, murmurou Pete da loja geral. Aquela terra está disponível para compra há 5 anos. Se Garrett tinha uma reivindicação, por que esperar até agora?
Os olhos mortos de Tucker fixaram-se no velho. O Sr. Garrett não gosta que seus direitos legais sejam questionados por pessoas que não são qualificadas para entender tais assuntos. Eu entendo a reivindicação. Entendo quando vejo, Pete respondeu, seu rosto marcado pelo tempo corado de raiva. A mão de Tucker moveu-se para sua arma, um gesto casual que fez com que a maioria da multidão recuasse. Apenas Pete permaneceu firme, tremendo de fúria justificada, mas recusando-se a recuar. Já chega. Hattie se colocou entre eles, segurando sua maleta médica com as duas mãos. Tucker, se você tem negócios nesta cidade, conduza-os pacificamente. Pete, não faz sentido levar um tiro por causa de documentos legais. Tucker a estudou com aqueles olhos inexpressivos e sem emoção. Você deve ser a viúva que anda saindo com Boone? Eu sou a mulher que cuida dos ferimentos desta cidade. Não me faça adicionar você à lista de pessoas que precisam de cuidados médicos. Algo brilhou na expressão de Tucker. Não era medo, mas um cálculo frio. Talvez seja melhor ter cuidado com as companhias que você mantém, senhora. Algumas associações não são saudáveis por estas bandas. Depois que Tucker foi embora, a multidão se dispersou com a energia nervosa de pessoas que viram o problema chegando, mas não puderam fazer nada para impedi-lo. Hattie permaneceu ao lado do aviso, lendo-o com mais atenção. A linguagem jurídica era projetada para confundir, mas o cronograma era claro. Garrett estava exigindo uma nova pesquisa, alegando que os registros territoriais eram fraudulentos e pedindo ao tribunal que anulasse a escritura de Ash enquanto se aguardava uma resolução. Quanto tempo algo assim leva? Perguntou Sarah, lendo por cima do ombro dela. Meses, talvez mais, e isso se for levado a julgamento. Hattie dobrou o aviso com a mente a mil. Garrett não precisa de ganhar no tribunal. Ele só precisa de empatar Asher em processos judiciais por tempo suficiente para fazê-lo desistir. O que lhe dirá? Hattie olhou para Widow's Peak, onde conseguia ver a fumaça distante da fogueira de Asher. A verdade. E então acho que veremos que tipo de homem ele realmente é quando estiver sob pressão. A subida pela montanha pareceu mais longa do que o normal, com um aviso legal na bolsa da cela. Ela encontrou Asher trabalhando na estrutura do que se tornaria a sala principal da casa. As paredes estavam tomando forma, uma construção de madeira maciça com juntas cuidadosas que revelavam uma habilidade passada de geração em geração. Ele tinha feito um progresso notável para um homem trabalhando sozinho. Senhora Voss, ele largou a serra e enxugou o suor da testa. Não esperava você hoje. Precisamos conversar. Ela desmontou e tirou a notificação dobrada. Garrett fez sua jogada. Asha leu o documento em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada parágrafo. Quando terminou, ele o dobrou cuidadosamente e devolveu a ela. Bem, disse ele baixinho, imaginando que isso iria acontecer. Essa é toda a sua resposta? Hattie não conseguiu esconder a frustração na voz. Ele está tentando roubar sua terra com artimanhas legais, e você simplesmente vai aceitar isso. Vou lutar contra isso, mas não vou fingir que isso muda alguma coisa. Asher apontou para a casa pela metade. Essa fundação é sólida. Essas paredes são retas e verdadeiras. O que quer que Garrett faça com seus advogados e sua papelada não muda o fato de que este lugar foi feito para ser um lar. Mas se você perder, então eu terei passado 1 ano construindo algo bonito, em vez de ficar de braços cruzados me preocupando com o que poderia acontecer. Seus olhos cinzentos encontraram os dela. Senhora Voss, aprendi que você não pode viver sua vida com base nas ameaças de outras pessoas. Às vezes, você só precisa fazer o que é certo e confiar que as coisas vão dar certo. Hattie olhou para ele. Esse homem que enfrentava a ruína legal com a mesma determinação calma com que encaixava as juntas de madeira. A maioria das pessoas ficaria furiosa ou com medo. Oh, eu estou com essas duas coisas. Mas a fúria e o medo não constroem casas, nem ganham processos judiciais. Asher pegou um pedaço de madeira, passando as mãos pela superfície para verificar se havia falhas. Meu pai costumava dizer que o caráter de um homem se mostra mais claramente quando as nuvens de tempestade se acumulam. Qualquer um pode ser corajoso quando o sol está brilhando. E se Garrett não se limitar a desafios legais? Tucker deixou claro que eles estão dispostos a usar outros métodos. Então lidaremos com isso quando chegar a hora. Mas não vou deixar que a ameaça de violência me impeça de construir algo bom. Ele olhou para ela e ela viu algo vulnerável em sua expressão. A menos que você ache que eu deva. Se estar associada a mim coloca você em perigo. Eu não disse isso, você não precisou dizer. Está escrito em seu rosto. Asher colocou a madeira no chão e virou-se totalmente para ela. Eu falei sério quando disse que construiria uma casa para você, senhora Voss.
Mas não vou obrigá-la a fazer nada que possa lhe causar danos. Se você quiser se afastar, se proteger, pare. A palavra saiu mais aguda do que ela pretendia. Hattie respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que pareciam tão dispersos quanto folhas em um redemoinho de poeira. Não tenho medo de Samuel Garrett ou de seus capangas. Já passei por coisas piores do que ele. Então o que é? Hattie olhou para a casa que tomava forma ao redor deles, para o trabalho cuidadoso que transmitia amor, esperança e permanência. Tenho medo de acreditar que isso é real. Tenho medo de me permitir querer algo assim novamente. A honestidade de suas palavras a surpreendeu. Ela pretendia discutir estratégias legais e precauções de segurança, não abrir sua alma para aquele gigante silencioso que construía sonhos com madeira e pedra. Desejar é perigoso, concordou Asher. O que te torna vulnerável, mas também te torna viva. Ele se aproximou, e ela pôde sentir o cheiro limpo da seiva de pinheiro e do suor sincero. Eu estive morto por dentro por muito tempo, senhora Voss, trabalhando com as mãos, mantendo-me reservado, dizendo a mim mesmo que isso era suficiente. Então eu te vi naquela clínica, trabalhando até a exaustão por pessoas que não podiam te pagar adequadamente. E lembrei-me de como era querer algo pelo qual valesse a pena lutar. Suas palavras a atingiram como um golpe físico, tão cruas e honestas, que ela teve que desviar o olhar. Thomas costumava dizer coisas assim sobre lutar pelo que importava. O que aconteceu com ele, se você não se importa que eu pergunte? Ele teve uma febre, do tipo que consome uma pessoa em 3 dias, deixando nada além de vazio para trás. A mão de Hattie foi até sua bolsa médica, como se o peso familiar pudesse lhe dar âncora. Tentei de tudo, ervas, picuzes, orações. Nada funcionou. A febre o levou, e as complicações que deixou para trás tiraram qualquer chance que eu tinha de lhe dar filhos. Sinto muito. Você sente? Mesmo sabendo que sou estéril, essa família que você quer. Eu já te disse antes, família não é só sangue. A voz de Asher era gentil, mas firme. Um lar não se resume a filhos, senhora Voss. Trata-se de 2 pessoas que escolhem construir algo juntas, seja qual for a forma que isso assumir. O vento da montanha agitava os pinheiros ao redor deles, trazendo o cheiro de fumaça de lenha e rosas silvestres. Hattie se pegou imaginando como seria esse lugar quando a casa estivesse pronta. Janelas brilhando com luz quente, um jardim crescendo ao lado do riacho, o som de risadas levado pela brisa da noite. Era um sonho perigoso, tornado ainda mais perigoso pelo quanto ela desejava que fosse real. Naquela noite, enquanto nuvens de tempestade se acumulavam sobre as montanhas, Asher contou a Hattie sobre o martelo de seu pai. Eles se sentaram na varanda que ele acabara de construir, tomando café e observando os relâmpagos brilharem à distância. Meu avô trouxe este martelo para o oeste depois da guerra, disse Asher, segurando a ferramenta desgastada em suas mãos calejadas. Ele o carregou por 3 territórios antes de se estabelecer no Colorado. Construiu sua primeira cabana com ele e a segunda quando a primeira pegou fogo. Meu pai o herdou quando tinha 16 anos e eu o recebi quando completei 21. O martelo era antigo para os padrões da fronteira. A cabeça escureceu com o tempo e o uso, o cabo desgastado e alisado por 3 gerações de homens do campo. Arranhões e amassados contavam histórias de inúmeros projetos, de celeiros a berços e caixões. 4 gerações de promessas, murmurou Hattie, passando o dedo pela superfície lisa do cabo. É uma herança pesada. Pesada, mas honesta. Meu avô costumava dizer que o valor de um homem podia ser medido pelo que ele construía que durasse mais do que ele. Asher colocou o martelo cuidadosamente ao seu lado. Ele construiu uma fazenda que sustentou 2 famílias por 40 anos. Meu pai construiu uma reputação de negociações honestas que abriu portas em 3 territórios. E o que você vai construir? Espero construir uma vida que prove que ainda é possível cumprir promessas neste mundo. Trovões ressoaram no céu e Asher olhou para o céu escuro. A tempestade está chegando. Você deveria voltar para a cidade antes que ela chegue. Mas as primeiras gotas grossas de chuva já estavam espirrando na poeira e, em poucos minutos, a montanha estava envolta em uma chuva torrencial que tornou a trilha traiçoeira. Hattie se viu se abrigando na casa pela metade, observando a água pingar pelas frestas do telhado, que ainda não estava terminado. Posso dormir no alpendre, disse Asher, com voz cuidadosamente neutra. Mantenha as coisas adequadas. Somos ambos adultos, Sr. Boone. Acho que podemos partilhar um telhado sem causar escândalo. Hattie colocou a sua mala médica num canto seco e olhou à sua volta para o esqueleto das paredes que um dia seriam quartos. Além disso, gostaria de ver quão sólida é realmente esta fundação quando o tempo a testar.
Passaram a noite à luz da lâmpada. Asher trabalhava em pequenas tarefas de carpintaria, enquanto Hattie organizava seus suprimentos médicos. O ritmo constante da chuva no telhado parcial criou uma atmosfera íntima que tornou a conversa mais fácil do que nunca. Por que a enfermagem? Asher perguntou, observando-a separar frascos de remédios com falta de prática. Minha mãe era parteira no Missouri. Começou a me ensinar quando eu tinha 12 anos. Dizia que curar era trabalho de mulher e que era melhor eu aprender direito. Hattie ergueu um frasco de extrato de casca de salgueiro. Depois que me casei com Thomas e nos mudamos para cá, parecia que sempre havia alguém se machucando ou ficando doente. O médico do território ficava a 3 dias de distância. Então, as pessoas começaram a me procurar. Você era jovem para assumir essa responsabilidade. Tinha 18 anos quando fiz meu primeiro parto e 20 quando tratei meu primeiro osso quebrado. Quando a febre da fronteira chegou, eu era a pessoa mais próxima de um médico de verdade que havia nesta parte do território. Sua voz ficou mais baixa. Adiantou muito quando meu próprio marido precisou de cuidados médicos. As mãos de Ash pararam sobre o pedaço de madeira que ele estava lixando. Você não pode curar todo mundo. Esse é um fardo pesado demais para qualquer pessoa carregar. Mas isso não me impede de tentar. Hattie fechou a garrafa e passou para a seguinte. Cada pessoa que perco é um fracasso. Cada vida que salvo é um alívio. É uma maneira difícil de viver. É a única maneira que conheço. Lá fora, a tempestade se intensificou. O vento uivava através dos pinheiros e a chuva batia no telhado com fúria crescente. Mas dentro do abrigo de paredes inacabadas, eles estavam secos e seguros. A fundação sob seus pés permaneceu sólida, sem mostrar sinais de deslocamento, apesar do solo saturado. Conte-me sobre sua família, disse Hattie. Antes do martelo, antes da fazenda. A expressão de Asher ficou distante. Eu tive uma esposa, Sarah. Uma Sarah diferente da sua amiga. Eu a conheci no Colorado quando tinha 25 anos. Ela era professora, a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Casei-me com ela após um namoro de 6 meses que o pai dela achou muito rápido. O que aconteceu com ela? Parto. O bebê também. As palavras saíram monótonas, sem emoção. Mas Hattie podia ver a velha dor nos olhos dele. A parteira disse, às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Ninguém poderia ter feito nada. Sinto muito. Foi há muito tempo. Levei anos para parar de me culpar. Mais tempo ainda para parar de culpar Deus. Asher pegou sua lixa e começou a trabalhar novamente. Passei a década seguinte vagando, domando cavalos para fazendas de outros homens, dizendo a mim mesmo que estava bem sozinho. O que mudou? Principalmente o tempo. E ver você trabalhando naquela clínica, salvando vidas que outras pessoas haviam desistido, me fez lembrar que algumas promessas valem o risco de serem feitas. Um raio brilhou, iluminando a estrutura esquelética da casa ao redor deles. Naquele breve e intenso momento, Hattie quase conseguiu ver como ficaria. Paredes pintadas com cores quentes, móveis dispostos para proporcionar conforto, e não apenas funcionalidade. Risos de crianças ecoando por cômodos construídos com amor. Não posso ter filhos, disse ela baixinho. A febre deixou cicatrizes que tornam isso impossível. Sei que você me contou, mas continua falando sobre família como se ainda fosse possível. Asher largou a lixa e olhou diretamente para ela. Senhora Voss, esta região está cheia de crianças órfãs. Crianças cujos pais morreram em ataques indígenas, de febre ou simplesmente devido à dureza da vida na fronteira. A maioria delas cresce selvagem, cuidando de si mesmas, aprendendo a sobreviver em vez de aprender a viver. Você está falando em acolher órfãos. Estou falando em dar amor às crianças que precisam, sejam elas nossas ou não. Construir um lar onde almas perdidas possam encontrar seu caminho para algo melhor. Sua voz ficou mais forte, mais segura. O sangue não faz uma família. A escolha faz. O compromisso faz. A decisão de ficar ao lado de alguém, não importa as tempestades que venham. Um trovão estrondou acima deles, tão alto que parecia sacudir a própria montanha, mas a fundação abaixo deles permaneceu firme, a estrutura ao redor deles forte, apesar de estar inacabada. Você faz parecer simples, disse Hattie. Simples, mas não fácil. Nada que vale a pena fazer é fácil. Asha se aproximou e, à luz da lâmpada, pôde ver cada linha de seu rosto marcado pelo tempo, cada cicatriz que falava de uma experiência difícil. Mas estou sozinha há tempo suficiente para saber a diferença entre a solidão simples e o tipo de solidão que devora uma pessoa viva. Prefiro arriscar meu coração em algo real do que passar o resto da vida me protegendo da decepção. Uma rajada repentina de vento pegou a borda solta do telhado, fazendo-a estalar como um tiro.
Asher se moveu rapidamente para prendê-la, com movimentos seguros e experientes, apesar da fúria da tempestade. Observando-o trabalhar, Hattie sentiu algo mudar dentro de seu peito, afrouxando as paredes protetoras que ela havia construído ao redor de seu coração. A fundação é sólida, disse ela quando ele voltou para a luz da lâmpada. Construída para durar. Meu avô ensinou meu pai, e meu pai me ensinou que você começa com pedra, porque a pedra é duradoura. Tudo o mais pode ser reconstruído se for necessário, mas a fundação precisa estar correta desde o início. E se Garrett tiver sucesso, se ele tomar a terra por meio de manipulação legal, Ash cerrou os dentes, mas sua voz permaneceu firme. Então eu derrubarei esta casa tábua por tábua e a reconstruirei em outro lugar. A terra é importante, mas não tanto quanto o que construímos nela. É muito trabalho para fazer 2 vezes. Vale a pena fazer quantas vezes forem necessárias. Ele pegou o martelo do pai, virando-o nas mãos. Esta ferramenta construiu e reconstruiu mais estruturas do que posso contar. Às vezes por causa de incêndios, às vezes por causa de inundações, às vezes apenas pela passagem do tempo. Mas a minha família continuou a construir. Continuou a fazer promessas que pretendia cumprir. Mesmo quando parecia impossível, especialmente nessas ocasiões. A esperança não tem a ver com as circunstâncias, senhora Voss. Tem a ver com decidir que amanhã pode ser melhor do que hoje e então trabalhar para que isso aconteça. A tempestade durou até quase o amanhecer. Mas, por fim, o vento acalmou e a chuva se transformou em uma garoa constante. Quando Hattie finalmente adormeceu, enrolada no casaco de Ash, ele ficou vigiando a lareira que se apagava. Ela sonhou com quartos acabados e vozes de crianças. Com uma vida construída sobre alicerces fortes o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Acordou com o cheiro de café e bacon e o som do martelo de Ash batendo na madeira enquanto ele reparava os danos causados pela tempestade. Através das fendas nas paredes, ela podia vê-lo a trabalhar à luz da manhã, metódico e paciente, apesar dos contratempos causados pelo tempo. O martelo em suas mãos refletia o nascer do sol, brilhando como uma promessa manifestada em aço e madeira, e a determinação inabalável de um homem que havia aprendido que algumas coisas valiam a pena ser construídas 2 vezes, se necessário. 2 meses após a tempestade, a mesa da cozinha estava pronta. Asher a esculpiu a partir de um único pedaço de carvalho que ele mesmo derrubou e secou, trabalhando nela durante as horas tranquilas da noite, quando o trabalho de construção do dia estava concluído. A superfície era lisa como vidro, com veios fluidos que refletiam a luz da lâmpada como água capturada. Nas bordas, ele esculpiu uma borda de rosas silvestres e flores de louro da montanha que cresciam naturalmente ao redor de sua fonte. É linda, sussurrou Hattie, passando as mãos pelas entalhes intricados. Ela havia chegado naquela manhã e encontrado a mesa no lugar, posta com 2 pratos e xícaras simples que Asher havia trocado na cidade. Um pequeno buquê de rosas silvestres verdadeiras estava em um pote de vidro no centro, sua fragrância se misturando com o aroma de pinho fresco das paredes quase concluídas. Achei que deveríamos ter um lugar adequado para compartilhar as refeições, disse Asher, sua voz carregando um tom de orgulho tímido. As mesas são o coração de qualquer casa, o lugar onde as famílias se reúnem, onde conversas importantes acontecem. A casa tomou forma ao redor deles como uma oração manifestada em madeira e pedra. As paredes estavam erguidas agora, com janelas que emolduravam a vista do vale abaixo e dos picos além. O telhado era resistente às intempéries, e Asher conseguiu até instalar um piso adequado com tábuas que pareciam sólidas sob seus pés. Ainda estava áspero em alguns lugares, sem os toques finais que o tornariam verdadeiramente completo, mas parecia um lar. "Quando vocês vão se mudar?" perguntou Hattie, acomodando-se em uma das 2 cadeiras que ele havia feito para combinar com a mesa. "Em breve. Talvez na próxima semana, se o tempo continuar bom." Asher serviu café de uma cafeteira que estava aquecendo no fogo. "Estou ansioso para dormir sob um teto que eu mesmo construí." Eles haviam caído nessa rotina ao longo da semana, compartilhando o café da manhã à mesa enquanto discutiam os planos do dia. Hattie ajudava com pequenas tarefas que não exigiam habilidade de carpinteiro. Ambos dançavam cuidadosamente em torno da intimidade crescente que ameaçava ultrapassar seus limites cuidadosos. "Garrett tem estado quieto ultimamente", observou Hattie, embora não conseguisse esconder a preocupação em sua voz. "Muito quieto. Tucker esteve na cidade ontem fazendo perguntas sobre direitos de água e concessões minerais. Sarah disse que ele passou 2 horas no escritório territorial, examinando registros antigos." A expressão de Ash escureceu.
Ele está montando um caso, reunindo munição para qualquer desafio legal que venha a seguir, ou procurando outras maneiras de pressioná-lo. Hattie tinha ouvido rumores na cidade sobre acidentes misteriosos que aconteciam com pessoas que cruzavam o caminho de Samuel Garrett, sobre incêndios, inundações e infortúnios que pareciam atingir seus inimigos com uma regularidade suspeita. Deixe-o procurar. Todos os registros que ele encontrar confirmarão o que eu já sei. Esta terra é minha, comprada e paga de acordo com a lei territorial. Mas a confiança de Ash não chegava aos seus olhos, e Hattie podia ver a tensão que meses de incerteza haviam causado nele. Talvez você devesse contratar um advogado, alguém que entenda a lei territorial melhor do que nós. Com que dinheiro? Tudo o que eu tinha foi gasto na compra desta terra e na construção desta casa. Asher gesticulou ao redor deles, apontando para as paredes sólidas, o trabalho artesanal cuidadoso evidente em cada detalhe. Sou carpinteiro e domador de cavalos, senhora. Vós. Não tenho os recursos necessários para lutar contra um homem como Garrett no tribunal. A realidade da situação deles pairou sobre eles como um cobertor pesado. Garrett tinha dinheiro, influência e o tipo de determinação implacável que desgastava a oposição com pura persistência. Eles tinham apenas a convicção de que Wright deveria triunfar sobre o poder, uma convicção que parecia cada vez mais ingênua com o passar dos dias. Então vamos lutar contra ele de outra maneira, disse Hattie baixinho. Como? Recusando-nos a ser intimidados, construindo a vida que queremos, apesar das ameaças dele, provando que pessoas decentes ainda podem se posicionar neste mundo. Ela usou as próprias palavras dele contra ele, vendo-as causar um impacto silencioso. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto marcado pelo tempo de Ash. Você está começando a soar como alguém que acredita neste lugar. Estou começando a acreditar em muitas coisas que pensei ter desistido. A admissão a surpreendeu com sua honestidade. Ela vinha lutando contra seu crescente apego tanto à casa quanto ao seu construtor. Mas, sentada à mesa à luz da manhã, viu suas defesas ruírem, como a possibilidade de que algumas promessas realmente possam ser cumpridas, de que um homem possa realmente construir o que diz que vai construir. Os dedos de Hattie traçaram as rosas esculpidas ao longo da borda da mesa, como a ideia de que eu poderia ser corajosa o suficiente para aceitar o que você está oferecendo. A xícara de café de Asher parou a meio caminho dos lábios dele. Você está dizendo que eu estou dizendo que gostaria de tentar, se você ainda estiver disposto a correr o risco de construir uma família com uma viúva estéril, que traz mais problemas do que soluções. Senhora Vos Hattie. O nome dela pareceu ficar preso em sua garganta, como se dizê-lo em voz alta tornasse tudo mais real. Há meses eu esperava ouvir essas palavras. Então talvez seja a hora de pararmos de fingir que se trata apenas de construir uma casa. Antes que Asher pudesse responder, o som de cavaleiros se aproximando quebrou a quietude da manhã. Pela janela, eles podiam ver a poeira subindo da trilha. Poeira demais para um único cavalo, muito cedo para visitantes casuais. Fique dentro de casa, disse Asher, indo até onde seu rifle estava encostado na parede. Mas Hattie já estava pegando sua bolsa médica. Por experiência própria, ela sabia que grupos de cavaleiros chegando em alta velocidade geralmente significavam que alguém estava ferido. Ela seguiu Asher até a varanda, apertando os olhos contra o sol da manhã para distinguir as figuras que se aproximavam. Era Pete, da loja geral, cavalgando rapidamente com dois outros homens que Hattie reconheceu da cidade. Mesmo à distância, ela podia ver sangue na camisa de Pete e o jeito como ele balançava na cela. O que aconteceu? Gritou Asher quando eles pararam no quintal. Os homens de Garrett, disse Pete ofegante, deslizando do cavalo com dor evidente. Eles vieram à loja hoje de manhã e disseram que eu devia impostos atrasados sobre minha propriedade. Quando mostrei meus recibos, eles disseram que o escritório territorial havia cometido erros, que eu precisava pagar novamente ou enfrentaria a apreensão. Hattie já estava examinando o corte na testa de Pete. Isso precisa ser suturado. O que você fez para se machucar? Mandei eles irem para o inferno, disse Pete com satisfação sombria. Tucker não gostou muito dessa resposta. Usou a coronha da arma para melhorar meus modos. A mesma coisa aconteceu com a viúva Morrison, disse um dos outros cavaleiros, e com a família Chen, Jenny Chen, que administra a lavanderia. De repente, os impostos sobre a propriedade de todos estão em questão. O rosto de Asher ficou duro como granito. Ele está expandindo suas operações, usando o sistema legal como arma contra qualquer um que possa se aliar a nós. Está funcionando, admitiu Pete, fazendo uma careta enquanto Hattie limpava seu ferimento.
Metade das pessoas da cidade está falando em vender em vez de lutar. Elas não têm dinheiro para pagar advogados e têm medo do que acontecerá se resistirem. Enquanto Hattie tratava do ferimento de Pete, ela ouvia os homens discutirem a campanha crescente de Garrett. Ele estava sendo metódico, visando os membros mais vulneráveis da comunidade. Primeiro as viúvas, os colonos idosos, as famílias com títulos questionáveis sobre suas terras. Cada vitória o tornava mais forte e seus oponentes restantes mais fracos. Precisamos nos organizar, disse Asher. Reunir nossos recursos, contratar representação legal, lutar como um grupo, em vez de individualmente. Com que dinheiro? A voz de Pete era amarga. A maioria de nós mal consegue sobreviver. Garrett sabe disso, e é por isso que está pressionando agora. Então lutamos sem advogados. A lei territorial é clara sobre direitos de propriedade e devido processo legal. Se documentarmos tudo, mantivermos registros cuidadosos. Você está falando em enfrentar um homem que tem o governador territorial no bolso? Um dos cavaleiros interrompeu. Garrett não tem apenas dinheiro. Ele tem conexões, influência, o tipo de poder que torna a lei sem sentido. A conversa continuou ao redor da mesa da cozinha, enquanto Hattie terminava de tratar o ferimento de Pete, mas ela podia ouvir a derrota se infiltrando nas vozes deles. Boas pessoas, desgastadas por circunstâncias além de seu controle, enfrentando um inimigo com recursos que não podiam igualar. Depois que os homens partiram, ela e Asher ficaram sentados em um silêncio pesado. A promessa da manhã havia sido destruída pela realidade de sua situação. Garrett não estava apenas ameaçando seus sonhos individuais. Ela estava desmantelando toda a comunidade, peça por peça. Talvez eu devesse vender, disse Rashu finalmente. Aceitar a oferta dele e usar o dinheiro para recomeçar em outro lugar. Pelo menos assim, o resto de vocês não seria pego no fogo cruzado. É isso que você quer? A voz de Hattie estava firme, mas seu coração batia forte. O que eu quero não importa se mantê-lo destrói pessoas inocentes. Importa para mim. Ela estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dele com a sua. Esta manhã, eu disse que estava pronta para tentar construir algo juntos. Essa oferta não dependia de tudo ser fácil. Os dedos de Ash se fecharam em torno dos dela, e ela pôde sentir os calos ganhos por meses de trabalho honesto. Não se trata mais apenas de nós. Garrett está usando nossa situação para prejudicar outras pessoas. Então vamos garantir que essas pessoas não enfrentem ele sozinhas. A mente de Hattie já estava trabalhando nas possibilidades. Sarah tem conexões em todo o território. Pete está aqui há mais tempo do que qualquer pessoa que ele conheça em quem confiar, que possa ajudar. A viúva Morrison tem 3 filhos adultos que estão procurando briga desde que o pai deles morreu. Você está falando de resistência aberta. Estou falando do que você disse antes, provando que pessoas decentes ainda podem se posicionar. Hattie apertou a mão dele. Esta mesa, esta casa, o que estamos construindo aqui, não é só sobre nós. É sobre mostrar que pessoas comuns ainda podem escolher construir em vez de destruir, criar em vez de destruir. Lá fora, nuvens de tempestade se acumulavam novamente sobre as montanhas. Mas dentro da cozinha, a mesa que Asher esculpiu com as próprias mãos, Hattie sentiu algo que não experimentava há anos. A alegria intensa de ter algo pelo qual vale a pena lutar. Se fizermos isso, disse Asher lentamente, não há volta. Garrett não vai parar com os desafios legais. Vai ficar feio. Então é melhor nos certificarmos de que estamos prontos para o pior. Hattie soltou a mão dele e pegou sua maleta médica. A primeira coisa que precisamos fazer é garantir que todos na cidade saibam que não estão sozinhos, que há pessoas dispostas a apoiá-los. E a segunda coisa, Hattie olhou ao redor para a casa que se tornara muito mais do que um abrigo. Ela se tornara um símbolo de esperança em um lugar onde a esperança era escassa. Terminamos o que começamos. Construímos a vida que prometemos um ao outro e fazemos isso de forma que todos possam ver o que é possível. Quando pessoas boas se recusam a desistir, as rosas esculpidas na mesa parecem captar a luz que se esvai. Sua beleza delicada é uma prova do poder da criação paciente em um mundo muitas vezes governado pela destruição. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Nesta mesa, nesta casa, construída sobre alicerces fortes, o suficiente para resistir a qualquer tempestade. A flor silvestre prensada estava cuidadosamente preservada entre as páginas do diário médico de Hattie, suas pétalas ainda mantendo um vestígio de sua cor roxa original. Ela a encontrou crescendo ao lado da primavera, 3 semanas depois de se mudarem para a casa.
A primeira flor silvestre a desabrochar no pequeno jardim que ela havia começado atrás da cozinha. Agora, enquanto o outono pintava as montanhas em tons de ouro e carmesim, aquela única flor havia se multiplicado em manchas de cor que suavizavam a paisagem agreste ao redor de sua casa. É incrível o que cresce quando você dá uma chance, murmurou ela, fechando o diário e colocando-o sobre a mesa da cozinha. Ela podia ouvir Asher cortando lenha para o inverno que se aproximava. O som rítmico do machado, uma trilha sonora reconfortante para a vida doméstica que construíram juntos. A casa parecia completa agora, de maneiras que nada tinham a ver com a construção. Seus suprimentos médicos ocupavam um canto da sala principal, organizados em prateleiras que Asher construíra de acordo com suas especificações. Suas ferramentas de marcenaria estavam penduradas ordenadamente na parede da oficina, cada uma limpa e mantida com o cuidado de um artesão que entendia que boas ferramentas duravam gerações. Seus pertences se fundiram naturalmente, encontrando harmonia nos espaços projetados para duas pessoas, aprendendo a viver como uma só. Senhora Boone, ela disse em voz alta, testando o som. Eles se casaram com o reverendo Matthews em uma cerimônia simples, com a presença de metade da cidade, com Sarah como madrinha de casamento, e Pete levando-a ao altar no lugar do pai que ela havia perdido anos atrás. O casamento foi mais do que uma celebração pessoal. Tinha sido uma declaração de fé no futuro, uma declaração de que alguns sonhos valiam a pena arriscar acreditar. O som de cavalos se aproximando interrompeu seu devaneio. Hoje em dia, qualquer visitante inesperado fazia seu coração acelerar, mas ela reconheceu o passo tranquilo de montarias familiares. Sarah entrou no quintal com o jovem Billy Morse, ambos sorrindo com o tipo de entusiasmo que sugeria boas notícias. Hattie, Sarah chamou ao desmontar. Você vai querer ouvir isso. Asher saiu do depósito de lenha, ainda com o machado na mão, enquanto eles se reuniam na varanda. Billy mal conseguia se conter, praticamente pulando de ansiedade para compartilhar a notícia. Conte a eles o que você me contou, insistiu Sarah. Eu estava pescando no Miller's Creek ontem, começou Billy, com as palavras se precipitando em sua excitação. Você conhece aquela cabana velha onde o eremita morava? Bem, eu vi Tucker e 2 outros homens vasculhando-a com pás e picaretas, como se estivessem procurando algo enterrado. Provavelmente apenas verificando os direitos minerais, disse Asher, embora sua expressão fosse pensativa. Foi o que pensei também, até ouvi-los conversando. Tucker estava furioso, dizendo que Garrett tinha certeza de que havia prata naquela encosta, mas tudo o que encontraram foram pedras sem valor. Hattie sentiu algo se encaixar em sua mente. Concessões de prata. É disso que se trata realmente. O que você quer dizer? Sarah perguntou. Pense nisso. Por que Garrett, de repente, se interessaria por todas as propriedades ao redor de Copper Creek? Não se trata da terra em si. Trata-se do que pode estar abaixo dela. A voz de Hattie ficou mais forte à medida que as peças se encaixavam. Ele tem comprado concessões com base em algum levantamento geológico ou relatório de mineração que sugere depósitos de prata nesta área. Asher largou o machado com uma expressão sombria. O que significa que ele não quer apenas a nossa terra por si só. Ele precisa dela para completar um plano maior. Mas se não há prata, disse Billy, com confusão evidente na sua voz jovem, por que continuar insistindo? Porque ele já investiu demais para recuar agora, respondeu Sarah com severidade. Homens como Garrett não admitem que cometeram erros. Eles dobram a aposta, na esperança de recuperar suas perdas. Naquela noite, enquanto estavam sentados ao redor da fogueira discutindo as implicações da descoberta de Billy, Hattie se viu estudando o perfil do marido. Os meses de incerteza haviam gravado novas rugas ao redor dos olhos dele, mas também revelaram uma força interior que ela ainda estava aprendendo a confiar. O que você está pensando? Asher perguntou, percebendo seu olhar atento. Estou pensando naquela flor, ela disse, tocando o diário onde a espora de cotovia prensada estava escondida. Como ela cresceu em um solo que parecia árido demais para sustentar qualquer coisa bonita. E estou pensando que talvez tenhamos abordado tudo isso da maneira errada. Em vez de apenas tentar proteger o que temos, talvez devêssemos plantar sementes para o que virá a seguir. Asher virou-se para encará-la completamente. Que tipo de sementes? Do tipo que crescem em comunidade, em algo maior do que qualquer pessoa pode destruir. A voz de Hattie ganhou confiança à medida que a ideia tomava forma. Garrett conta com o nosso isolamento, lutando batalhas separadas que ele pode derrotar uma a uma. Mas e se não estivéssemos separados? E se estivéssemos conectados? Você está falando em organizar todo o território.
Estou falando em provar que pessoas decentes podem construir algo que vale a pena proteger. Não apenas casas individuais, mas uma comunidade real onde as famílias possam crescer, as crianças possam aprender e os vizinhos possam cuidar uns dos outros. Sarah se inclinou para frente, seus olhos brilhando de interesse. Como seria isso? Uma escola, para começar. Sarah, você tem ouro suficiente para contratar um professor de verdade. E há muitas crianças neste território que nunca viram o interior de uma sala de aula. A voz de Hattie ficou mais forte à medida que a visão se cristalizava. Uma igreja onde as pessoas pudessem se reunir para mais do que apenas funerais. Talvez até mesmo um consultório médico adequado, onde as pessoas não precisassem arriscar suas vidas viajando 3 dias para receber cuidados médicos. É muita construção, observou Asher. Você mesmo disse que o valor de um homem é medido pelo que ele constrói que dura mais do que ele. Bem, o que dura mais do que uma comunidade? O que é mais forte do que pessoas que escolheram se unir? Billy ouvia com a intensidade da juventude, descobrindo que os adultos às vezes tinham ideias que valiam a pena ouvir. Meu pai sempre dizia que este território poderia ser algo especial se as pessoas simplesmente trabalhassem juntas em vez de brigarem entre si. Seu pai estava certo, disse Asha baixinho. A questão é, somos corajosos o suficiente para tentar? Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, ouvindo o vento da montanha soprando nos pinheiros, Hattie sentiu a presença das flores prensadas em seu diário, como um talismã de esperança. Uma coisa tão pequena, uma única flor em solo hostil. Mas ela provou que a vida pode florescer onde parecia impossível. Asher, quando você disse que construiria uma casa para mim, sabia que seria assim? Seu braço a envolveu com mais força. Eu sabia que seria uma aventura. Não sabia que seria uma revolução. Você está arrependido? Arrependido de ter encontrado o amor da minha vida? Arrependido por descobrir que uma viúva tranquila tem o coração de uma guerreira? Sua risada ressoou em seu peito. A única coisa da qual me arrependo é de ter demorado tanto para te encontrar. Fora da janela, a primeira neve da estação começou a cair, cobrindo o jardim onde flores silvestres provaram que a beleza pode crescer nos lugares mais improváveis. O dia seguinte traria novos desafios, novas batalhas a travar na sua guerra contra aqueles que preferiam destruir em vez de construir. Mas, naquela noite, na casa construída com as suas mãos e cheia dos sonhos dela, tinham-se um ao outro e o início de algo maior do que eles próprios, algo pelo qual valia a pena lutar, algo que poderia ser forte o suficiente para durar. A fotografia desbotada caiu do bolso do casaco de Ash, enquanto Hattie a pendurava perto da lareira para secar após o seu regresso da cidade. A imagem estava rachada e amarelada pelo tempo, mas ela conseguia distinguir claramente 2 jovens ao lado de um acampamento mineiro, com os braços em volta dos ombros um do outro como irmãos. Um deles era inequivocamente Asher, talvez 15 anos mais novo, com o rosto ainda não marcado pelo desgaste de anos difíceis. O outro era Samuel Garrett. O que é isso? Perguntou Hattie quando Asher voltou de cuidar dos cavalos, e o sangue drenou de seu rosto quando ele viu o que ela segurava. Por um longo momento, ele ficou paralisado na porta, seus olhos cinzentos refletindo uma dor tão profunda que fez o peito dela doer. Onde você encontrou isso? Caiu do seu casaco. A voz de Hattie estava firme, mas sua mente estava acelerada. Asher, quem é esse homem com você? Ele fechou a porta com cuidado, pendurou o chapéu com precisão deliberada e sentou-se pesadamente à mesa da cozinha. A fotografia estava entre eles como uma acusação. É Samuel Garrett, disse ele finalmente. Tirada há cerca de 16 anos em uma mina de prata no Colorado. Você o conhecia antes de tudo isso. Eu o conhecia. A voz de Ash mal passava de um sussurro. Éramos sócios, parceiros de negócios e eu achava, amigos. A revelação foi como um golpe físico. Tudo sobre a situação deles de repente parecia diferente, visto através das lentes dessa conexão oculta. Sócios em quê? Na mina, na concessão da Estrela Celestial, perto de Leadville. Encontramos uma rica veia de minério de prata, trabalhamos nela por 2 anos e ganhamos mais dinheiro do que qualquer um de nós jamais sonhou. As mãos de Asher se fecharam em punhos sobre a mesa. Eu era casado na época, com minha Sarah, tínhamos uma casinha perto da mina e ela estava esperando nosso primeiro filho. O que aconteceu? Garrett ficou ganancioso, começou a economizar na segurança, pressionando os mineiros com mais força, ignorando os problemas estruturais nos poços mais profundos. Tentei conversar com ele, disse que estávamos ganhando dinheiro suficiente para fazer as coisas direito, mas ele queria mais. A voz de Ash ficou mais dura,
Ele disse que eu era fraco, que Sarah tinha me tornado fraco. Hattie percebeu onde isso ia dar e seu coração começou a acelerar. A mente entrou em colapso. Parte dela. A seção onde os trabalhadores chineses estavam cavando. Garrett disse que eles eram dispensáveis, que suas vidas valiam menos do que as dos homens brancos. Tentei impedi-lo de mandá-los para aquele poço, mas ele me ignorou. As mãos de Asher tremiam levemente. 12 homens morreram naquele dia, esmagados por toneladas de rochas porque meu parceiro decidiu que a segurança deles não valia o custo de suportes de madeira adequados. E Sarah estava visitando a mina naquele dia, levando almoço para os trabalhadores como sempre fazia. Ela acreditava em tratar as pessoas com decência, independentemente da cor da pele. Lágrimas se acumularam nos olhos de Ash. O colapso provocou um desabamento no poço principal. Sarah e outras 3 mulheres ficaram presas. O horror daquilo caiu sobre Hattie como um sudário. Não foi possível salvá-las. Quando as desenterramos, já era tarde demais. Sarah estava viva quando a encontramos, mas por pouco. Ela viveu o tempo suficiente para... Sua voz falhou. Ela morreu nos meus braços, junto com nosso filho, que ainda não havia nascido. Sinto muito. Garrett nem mesmo compareceu ao funeral. Vendeu sua parte da mina e desapareceu com o dinheiro enquanto eu ainda estava enterrando minha esposa. Asher pegou a fotografia, olhando para a imagem de seu eu mais jovem e confiante. Ele me deixou com dívidas que eu não podia pagar e uma reputação destruída por minha associação com seus crimes. Hattie sentiu as peças se encaixando, peças que mudaram tudo o que ela pensava entender sobre a situação deles. É por isso que você veio aqui. Você o seguiu. Passei 10 anos a segui-lo, a aprender sobre os seus negócios, os seus métodos, as suas fraquezas. Ele faz isto há anos, usando manipulação legal e intimidação para roubar propriedades de pessoas que não podem revidar. A voz de Asher tornou-se fria. O homem que destruiu a minha vida construiu a sua fortuna destruindo outras pessoas. E escolheu esta terra especificamente para o atrair. O relatório do levantamento mineral sugeria depósitos de prata em toda esta área. Eu sabia que se me estabelecesse aqui e começasse a construir algo permanente, acabaria chamando a atenção dele. Asher olhou para ela com olhos assombrados. Eu venho planejando esse confronto há uma década, Hattie. Tudo o que fiz desde que cheguei a Copper Creek levou a isso. As palavras a atingiram como golpes físicos separados. Tudo, o encontro deles, o pedido de casamento, a casa, o casamento, tudo isso fazia parte de um plano elaborado de vingança. Incluindo eu? Não. A palavra saiu afiada, desesperada. Você nunca fez parte do plano. Eu vim para cá com a intenção de enfrentar Garrett, sozinho para fazê-lo pagar pelo que fez a Sarah e aos mineiros. Mas então eu conheci você e você decidiu que eu seria uma boa isca. A voz de Hattie era amarga como o gosto em sua boca. Uma maneira de fazê-lo acreditar que você estava realmente se estabelecendo, realmente vulnerável. Isso não é verdade, não é? Pense nisso da perspectiva dele. Um homem solitário construindo uma casa pode ser uma ameaça, mas um homem construindo um lar para sua esposa, esse é alguém com algo a perder. Alguém que pode ser ameaçado, intimidado e pode eventualmente destruído. Asher estendeu a mão sobre a mesa em direção a ela, mas ela se afastou. A traição foi tão completa, tão devastadora, que ela não conseguia suportar o toque dele. Eu te amo, disse ele desesperadamente. Acredite nisso, independentemente do que mais você acredite. Eu te amo mais do que jamais amei Sarah, mais do que eu achava possível depois de perdê-la. Você me ama, ou ama a ideia de mim? A viúva enlutada que se encaixa tão perfeitamente no seu plano de vingança? Hattie, por favor. Quanto tempo você iria esperar antes de me contar a verdade? Até depois que Garrett estivesse morto? Até depois que você tivesse usado nosso casamento para destruí-lo, da mesma forma que ele destruiu sua primeira família? Ela se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o chão de madeira. Ou você planejava nunca me contar? Eu ia te contar tudo depois que tudo acabasse. Depois que Garrett não pudesse mais machucar ninguém. Depois que você conseguisse o que queria. Quer dizer, Hattie se dirigiu à sua maleta médica. Seus movimentos eram rápidos e mecânicos. Bem, parabéns, Asher. Seu plano funcionou perfeitamente. Você se tornou vulnerável o suficiente para atraí-lo. E você deu a ele o alvo perfeito para usar contra você. Aonde você vai? De volta para a cidade. De volta para minha clínica. De volta para minha vida real. Em vez dessa fantasia que você construiu em torno de sua necessidade de vingança. Ela colocou a bolsa nos ombros, evitando o olhar dele.
Você queria me usar como isca? Tudo bem, mas não vou ficar aqui esperando a armadilha ser acionada. Hattie, se você for embora agora, o que vai acontecer? Você perderá sua vantagem? Seu disfarce será descoberto. Ela se virou para encará-lo, e a dor em seus olhos era terrível de se ver. Passei 3 anos aprendendo a viver sem acreditar em promessas. Asher, você me fez acreditar novamente. Me fez pensar que talvez finalmente alguém estivesse me oferecendo algo real. Mas isso nunca foi real, foi? Era apenas mais uma mentira a serviço de sua verdade maior. Nosso casamento é real. O que construímos juntos é real. O que construímos é uma casa sobre uma base de mentiras. E casas assim não duram, não importa o quanto sejam cuidadosamente construídas. Ela o deixou sentado à mesa da cozinha com a fotografia e os destroços de tudo o que haviam construído juntos. A flor silvestre prensada em seu diário médico parecia zombar dela agora, por sua esperança tola, sua crença ingênua de que coisas bonitas poderiam crescer em solo árido. Algumas flores, ela percebeu enquanto descia a trilha da montanha no crepúsculo, nunca foram destinadas a florescer. Algumas promessas eram pesadas demais para o solo em que foram plantadas, e alguns homens carregavam tanta dor que só conseguiam construir com pedaços quebrados, mesmo quando pensavam que estavam criando algo completo. Atrás dela, a casa se erguia escura contra o céu da montanha. Não mais um lar, mas um monumento à diferença entre amor e necessidade, entre escolha e manipulação. O dia seguinte traria consequências para essa revelação. Garrett sentiria a fraqueza e pressionaria sua vantagem. A comunidade sofreria pelo engano de Ash, e ela teria que aprender mais uma vez a viver sem o sonho de pertencer a algum lugar. Mas naquela noite, ela apenas cavalgou em direção à cidade e tentou não pensar no homem que deixara para trás, sentado sozinho em uma casa construída para 2 pessoas que talvez nunca encontrassem o caminho de volta uma para a outra. O sino de ferro chegou em um vagão de carga 3 dias depois que Hattie partiu, sua superfície de bronze brilhando apesar da poeira da viagem. Asher o havia encomendado meses atrás de uma fundição em Denver, com a intenção de ser uma surpresa para o primeiro Natal deles juntos. Agora, ele servia a um propósito totalmente diferente. Ele o montou em um poste alto ao lado da casa, instalando um sistema de cordas que permitiria que o sino fosse ouvido a quilômetros de distância em todas as direções. Um toque para emergência médica, 2 para incêndio, 3 para perigo, exigindo assistência imediata. Era o tipo de sistema de comunicação prático em que as comunidades fronteiriças confiavam há gerações, vizinhos ajudando vizinhos quando surgia algum problema. Você está planejando sinalizar para todo o território? Perguntou Sarah, observando-o testar o mecanismo. Ela tinha chegado naquela manhã com suprimentos e notícias da cidade, seu rosto grave com preocupação. Algo assim? Asher ajustou a tensão da corda, ouvindo o som claro do sino ecoar nos picos das montanhas. Como ela está? Magoada, zangada, trabalhando até a exaustão, cuidando de cada joelho ralado e nariz escorrendo em Copper Creek. A voz de Sarah trazia um tom de reprovação. Você realmente bagunçou tudo, não foi? Eu sei. Você sabe, porque do meu ponto de vista, parece que você trocou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida pela chance de acertar contas antigas. Asher largou suas ferramentas e olhou diretamente para ela. Garrett matou minha esposa e 12 homens inocentes. Ele construiu sua fortuna com base no sofrimento alheio e não vai parar até que alguém o impeça. Você acha que eu deveria simplesmente esquecer isso? Fingir que não importa? Acho que você deveria ter confiado em Hattie o suficiente para contar a verdade desde o início. Ela não é uma flor delicada que precisa ser protegida das duras realidades. Os olhos de Sarah brilharam de raiva. Aquela mulher sobreviveu a coisas que destruiriam a maioria dos homens. Ela poderia ter lidado com o seu passado, mas não consegue lidar com mentiras. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Asher passou tantos anos planejando seu confronto com Garrett que esqueceu como ser honesto sobre qualquer outra coisa. Até mesmo seu amor por Hattie se enredou na teia de mentiras que ele tecera. Agora é tarde demais, disse ele baixinho. É mesmo? Você já tentou conversar com ela? Explicar por que fez o que fez? Ela não quer me ver, nem mesmo ler as cartas que envio. Asher olhou para Copper Creek, onde a fumaça subia das chaminés das casas que ele ajudara a proteger, sabendo ou não seus proprietários. Talvez seja melhor assim. Garrett está planejando algo grande. Eu posso sentir isso. Quanto mais tempo ela ficar longe de mim, mais segura ela estará. Você acha que ele virá aqui? Eu sei que ele virá. Tucker está vigiando a casa há dias,
contando quantas pessoas entram e saem, verificando pontos fracos na defesa. Garrett cansou de brincar. Ela quer esta terra, e ele está pronto para tomá-la à força. Sarah estudou a casa com novos olhos, vendo-a não como um lar, mas como uma fortaleza sitiada. Asher passou a última semana fazendo preparativos, tapando as janelas que davam para as aproximações mais prováveis, estocando água e munição, limpando a vegetação que poderia servir de cobertura para os atacantes. Ele vem se preparando para isso há meses, aplicando pressão, isolando seus inimigos, garantindo que as autoridades territoriais façam vista grossa. A voz de Asher estava calma, mas Sarah podia ver a tensão em seus ombros. A questão não é quando, mas se alguém estará ao meu lado quando chegar a hora. E as pessoas da cidade? Pete, os meninos Morrison, as famílias que você tem ajudado. E elas? Elas têm suas próprias vidas com que se preocupar. Não posso pedir que arrisquem tudo por uma luta que nunca foi realmente delas. Que diabos? Não é a luta deles. A voz de Sarah trazia a determinação que a ajudara a sobreviver em um mundo que não aceitava mulheres chinesas nos negócios da fronteira. Garrett vem aterrorizando toda a comunidade, usando truques legais para roubar as propriedades das pessoas, intimidando qualquer um que se oponha a ele. Você acha que isso vai parar se ele conseguir suas terras? Asher vinha se fazendo a mesma pergunta. Seu plano original era simples: levar Garrett a um confronto, acabar com isso de uma vez por todas e depois desaparecer de volta para o deserto, onde ele pertencia. Mas as coisas ficaram complicadas. Ele construiu conexões, formou relacionamentos, tornou-se parte de algo maior do que sua busca pessoal por vingança. Ele nunca vai parar. Asher admitiu que homens como Garrett não sabem quando têm o suficiente. Mesmo que ele consiga tudo o que quer aqui, ele simplesmente seguirá para a próxima comunidade, o próximo grupo de vítimas. Então isso não é mais sobre o seu passado, é sobre o futuro de todos. Antes que Asher pudesse responder, o som de cavaleiros se aproximando os interrompeu. Mas não eram inimigos. Pete entrou no pátio com os meninos Morrison e meia dúzia de outros homens da cidade, todos armados e com expressão severa. Ouvi dizer que você pode estar esperando problemas, disse Pete sem preâmbulos. Achei que você precisaria de companhia. Esta não é a sua luta, começou Asher. Mas Pete o interrompeu. Claro que é. Os homens de Garrett incendiaram a casa da família Chen ontem à noite. Disseram que foi um acidente, mas todos sabem que não foi. O rosto do velho estava marcado por linhas duras. Estamos cansados de ser eliminados um por um. É hora de reagir. Um por um, os outros homens concordaram. Não eram lutadores profissionais. Eram fazendeiros e lojistas, pais e netos, que decidiram que algumas coisas valiam o risco de lutar. Trouxeram as armas que tinham, junto com a determinação nascida do desespero. Qual é o plano? Perguntou Tom Morrison, o mais velho dos irmãos. Asher olhou para os rostos de seus vizinhos, pessoas que ele tentara proteger mantendo distância, mas que decidiram ficar ao seu lado mesmo assim. Garrett virá à noite, provavelmente com uma dúzia de homens ou mais. Ele tentará nos queimar, fazer com que pareça um acidente. Então estaremos prontos para ele. Pete verificou seu rifle com a facilidade experiente de um homem que sobreviveu às guerras Apache. Esta casa foi construída para resistir a um cerco. Construída para durar, confirmou Asher. Fundação de pedra, paredes grossas, várias posições de tiro, e o sino pode chamar ajuda a 32 quilômetros de distância, se precisarmos. E a Hattie? Perguntou Sarah baixinho. Quando Garrett não a encontrar aqui, irá procurá-la na cidade. Esse pensamento assombrava Asher há dias. Garrett era cruel o suficiente para atacar pessoas inocentes para conseguir o que queria, e o trabalho médico de Hattie a tornava vulnerável a qualquer um que quisesse prejudicá-lo. Ela estará segura na clínica, disse ele, embora não parecesse convencido. Garrett não vai arriscar atacar alguém de quem toda a comunidade depende. Não vai? A voz de Sarah era cética. Este é o homem que prendeu 12 mineiros para economizar em equipamentos de segurança. Você acha que ele não machucaria mulheres? Antes que alguém pudesse responder, o jovem Billy Morse apareceu correndo pela trilha em seu cavalo, com o rosto corado pelo esforço e pelo medo. Eles a pegaram. Ele ofegou, deslizando da cela. Os homens de Garrett levaram a senhora Hattie direto da clínica. Tucker disse para lhe dizer: se você a quer de volta viva, encontre-os no antigo acampamento de mineração em Miller's Creek. Ao pôr do sol, venha sozinho ou ela morre. As palavras atingiram Asher como golpes físicos. Tudo o que ele temia, tudo o que tentara evitar mantendo distância, acabara acontecendo mesmo assim.
Garrett encontrara a única coisa que poderia forçá-lo a abandonar toda a estratégia, toda a cautela, toda a esperança de proteger as pessoas que escolheram ficar ao seu lado. É uma armadilha, disse Pete desnecessariamente. Claro que é uma armadilha. Asher já estava indo em direção ao seu rifle, sua mente calculando distâncias e tempo. Mas não posso deixá-la com ele. Se você for sozinho ao acampamento de mineração, vocês dois estão mortos, apontou Tom Morrison. Garrett não planeja honrar nenhum acordo. Então, o que você sugere? Sarah deu um passo à frente com uma expressão pensativa. Quem disse que você tem que ir sozinho? Billy, quantos homens Garrett tinha com ele? Talvez 8, 9. É difícil dizer com certeza. E quantos de nós estamos aqui? Pete fez uma contagem rápida. 11, contando com Asher. Então temos uma chance de lutar se formos espertos. Sarah olhou para os homens reunidos. Garrett está esperando que Asher apareça desesperado e sozinho. E se lhe dermos algo diferente? O que você quer dizer? Quero dizer, fazemos ele pensar que está sozinho e depois mostramos como ele está errado. O sorriso de Sarah era afiado como uma lâmina. Aquele seu sino tem um alcance grande, não é? Grande o suficiente para chegar ao escritório do xerife territorial em Silverton. Asher sentiu a esperança brotar em seu peito pela primeira vez desde que Hattie o abandonara. Você está pensando em chamar a polícia. Estou pensando em usar tudo o que temos, todos os favores que nos devem, todas as conexões que fizemos, todas as pessoas neste território que estão cansadas de deixar homens como Garrett pisarem nas pessoas decentes. Sarah olhou ao redor para o círculo de rostos sombrios. Hattie estava certa sobre construir uma comunidade. Talvez seja a hora de ver se o que construímos é forte o suficiente para revidar. Quando o sol começou a se pôr sobre os picos a oeste, eles finalizaram seus planos. Era desesperado, arriscado e dependia de um timing preciso e de uma boa dose de sorte. Mas também era a primeira vez em 10 anos que Asher sentia que estava lutando por algo maior do que sua própria dor. O sino estava pronto para enviar sua mensagem através das montanhas, convocando todos que acreditavam que algumas coisas valiam a pena ser defendidas. O dia seguinte traria justiça ou desastre, mas naquela noite, eles se uniriam contra a escuridão que ameaçava consumir tudo o que haviam construído. À distância, nuvens de tempestade se acumulavam sobre Miller's Creek, onde um antigo acampamento de mineração aguardava para sediar um confronto que determinaria o futuro de todos que chamavam Copper Creek de lar. O antigo acampamento de mineração em Miller's Creek parecia um monumento a sonhos desfeitos à luz do entardecer. Barracos abandonados se apoiavam uns nos outros, suas janelas escuras e vazias como olhos mortos. Equipamentos enferrujados estavam espalhados entre os prédios, carrinhos de serra sem rodas, caixas de ferramentas quebradas, os restos mortais de um moinho que nunca mais processaria prata. Asher se aproximou a pé, com as mãos visíveis e vazias, desempenhando o papel de um homem desesperado disposto a trocar tudo pela mulher que amava. Atrás dele, escondidos entre os arbustos e as rochas, seus aliados aguardavam o sinal que levaria este longo jogo ao seu fim. Você está atrasado. Samuel Garrett emergiu do maior barraco. Sua aparência estava imaculada como sempre, apesar do ambiente desolador. Sua bengala com ponta de prata refletia os últimos raios de sol, e seu sorriso trazia a satisfação fria de um homem que acreditava ter finalmente vencido. Onde ela está? Asher manteve a voz firme, embora todos os seus instintos gritassem para que ele avançasse e destruísse o lugar até encontrar Hattie. Ela está segura por enquanto, embora eu deva dizer que ela tem uma língua afiada. Tem ensinado aos meus homens um pouco de palavrões da fronteira. A diversão de Garrett era genuína, o que de alguma forma a tornava mais perturbadora. Ela é realmente notável. Posso ver por que você a escolheu para sua pequena charada. Não se trata dela. Ela não faz parte da nossa história, faz? Ora, Asher, você realmente achou que eu não reconheceria o padrão? O viúvo enlutado, a propriedade remota, o namoro cuidadoso de uma mulher vulnerável. Garrett se aproximou, baixando a voz para um tom de conversa. Você sempre foi previsível, mesmo no Colorado. Você telegrafava seus movimentos muito antes de fazê-los. Tucker apareceu na porta atrás de Garrett, seus olhos mortos examinando as rochas ao redor em busca de sinais de uma emboscada. Mais 2 atiradores flanqueavam o prédio, suas armas prontas, mas ainda não levantadas. Eles eram profissionais, Asher percebeu. Não os valentões locais que Garrett costumava empregar, mas assassinos experientes que sabiam o que faziam. Eu vim sozinha como você pediu, disse Asher. Agora deixe-a ir, no momento certo,
Primeiro precisamos acertar nossas contas. Garrett tirou algo de seu documento dobrado em cata que parecia oficial e legal. Transferência de escritura. Assine e sua esposa será libertada. Recuse. E bem, acidentes acontecem em lugares como este. E se eu assinar, que garantia tenho de que você manterá sua palavra? O riso de Garrett era genuinamente divertido. A mesma garantia que dei aos mineiros chineses no Colorado. A mesma promessa que fiz à sua primeira esposa quando ela me pediu para reforçar aquele poço. Sua expressão endureceu. Nenhuma. A admissão casual atingiu Asher como um golpe físico. Mesmo sabendo do que Garrett era capaz, ouvi-lo falar tão cruelmente sobre a morte de Sarah despertou uma raiva que ameaçava dominar todo o seu pensamento estratégico. Você a matou deliberadamente. Eu a matei economicamente. Há uma diferença. Garrett começou a andar em círculos lentos ao redor de Asher, como um predador avaliando uma presa ferida. Suportes estruturais custam dinheiro. Protocolos de segurança retardam a produção. O coração sangrante da sua esposa era ruim para os negócios. Ela levava comida para os trabalhadores, agindo com decência humana. Ela os encorajava a pensar que eram importantes, que suas vidas tinham valor além do trabalho. Garrett parou bem na frente de Asher, perto o suficiente para que sua respiração fosse visível no ar frio. Sentimentos como esse são venenosos em uma operação de mineração. Tinha que ser interrompido. Escondida entre seus pertences em casa, cuidadosamente embrulhada em um pano oleado, estava a colcha da mãe de Hattie. Asher a encontrou entre os pertences de sua primeira esposa após o colapso da mina, de alguma forma preservada quando tudo o mais havia sido destruído. Ele a carregou por 16 anos, uma lembrança da vida que lhe fora roubada e das dívidas que permaneciam pagas. Mas ela se tornou outra coisa quando ele se apaixonou por Hatia, uma ponte entre seu passado e seu futuro, um símbolo de que algumas coisas podem sobreviver até mesmo aos piores desastres. Ele planejava dá-la a ela no primeiro Natal que passariam juntos, junto com a história de como o amor pode durar além da morte. Agora, diante do homem que destruiu sua primeira família, Asher sentia o peso daquela colcha como uma promessa que não conseguiu cumprir. "Onde ela está?" perguntou ele novamente. "Assine a escritura primeiro. Deixe-me vê-la primeiro." Garrett considerou isso, depois acenou para Tucker. O pistoleiro desapareceu no barraco e emergiu momentos depois, meio arrastando Hattie entre ele e outro homem. Mesmo com a luz fraca, Asher podia ver os hematomas em seu rosto e a postura desafiadora de seus ombros. "Solte-a!" gritou Asher. "Estou bem!" respondeu Hattie, sua voz ecoando claramente pelo acampamento. "Não dê nada a ele. O que quer que ele tenha prometido é mentira." "Mulher corajosa", observou Garrett. "Na verdade, me lembra sua primeira esposa. A mesma teimosia em recusar-se a aceitar a realidade." Ele tirou um relógio de bolso e verificou as horas com precisão teatral. "Você tem 30 segundos para assinar, ou Tucker demonstrará o que acontece com mulheres que não sabem o seu lugar." A mão de Tucker moveu-se para a arma, e Asher viu a maneira casual com que ele se preparava para cometer assassinato. Não se tratava mais de terra ou dinheiro. Tratava-se de poder, de provar que homens como Garrett podiam tirar o que quisessem de quem quisessem. "Tudo bem", disse Asher, estendendo a mão para o documento. "Mas quero dizer uma coisa a ela primeiro. Caso isso dê errado, que comovente. Seja rápido." Asher levantou a voz, projetando-a em direção ao barraco onde Hattie esperava sob guarda. "A colcha está no baú ao lado da nossa cama. A colcha da sua mãe, aquela que você pensava ter perdido, estava guardando para o Natal." Para quem estivesse ouvindo, parecia o último presente de um homem moribundo para sua esposa. Mas os olhos de Hattie se arregalaram com compreensão. A colcha era o sinal que eles haviam combinado, o código que diria aos aliados as posições e o momento do inimigo. "Obrigada", ela respondeu, e sua voz transmitia amor e perdão, o que fez o peito dele apertar de emoção. Garrett estava ficando impaciente. "Chega de sentimentalismo. Assine o papel." Asher pegou a caneta que Garrett lhe ofereceu, inclinando-se sobre a mesa improvisada que havia sido montada para essa transação. A transferência de propriedade era abrangente, não apenas sua propriedade, mas tudo o que ele possuía, tudo o que ele havia construído. Sua assinatura tornaria Samuel Garrett o proprietário legal de sua casa, seus sonhos, seu futuro. "Há apenas um problema com seu plano", disse Asher, endireitando-se sem assinar. "Que é? Você presumiu que eu vim aqui para salvá-la?" Asher afastou-se da mesa, sua mão movendo-se em direção à arma que mantinha escondida. "Mas ela nunca precisou ser salva. Viemos aqui para terminar isso."
O primeiro toque do sino de ferro ecoou pelas montanhas, seu tom claro cortando o ar da noite como uma espada. Antes que os ecos desaparecessem, ele tocou novamente e novamente. 3 toques. Perigo exigindo assistência imediata. A expressão de Garrett mudou de satisfação presunçosa para alarme confuso quando o som de cavalos se aproximando começou a se filtrar através da escuridão crescente. Não eram apenas alguns cavaleiros, mas um estrondo de cascos que indicava que metade do território estava convergindo para Miller's Creek. Você trouxe um exército, Garrett sussurrou. Eu trouxe uma comunidade, pessoas que estão cansadas de ter medo, cansadas de deixar homens como você roubarem seu futuro. A voz de Ash ecoou pelo acampamento, alta o suficiente para que todos ouvissem. Acontece que quando você dá a pessoas decentes algo pelo qual vale a pena lutar, elas lutam. Tucker já estava sacando sua arma, mas o som de rifles sendo engatilhados nas rochas ao redor o fez congelar. Os pistoleiros profissionais que Garrett trouxera começaram a perceber que estavam cercados, em desvantagem numérica e presos em uma emboscada cuidadosamente planejada. Isso não acabou, rosnou Garrett, alcançando sua própria arma. Sim, respondeu Asher, sacando mais rápido do que um homem do seu tamanho deveria ser capaz de se mover. Acabou. O tiroteio eclodiu com a violência repentina de uma tempestade na montanha. O tiro de Tucker errou o alvo, enquanto o rifle de Pete disparava das rochas acima, fazendo com que o assassino se jogasse para se proteger atrás de uma carroça virada. Os homens de Garrett se espalharam como lobos assustados, buscando qualquer proteção que o equipamento de mineração abandonado pudesse oferecer. Mas essa não era a última resistência desesperada que Garrett havia planejado. Atiradores escondidos abriram fogo de posições cuidadosamente escolhidas, seus tiros coordenados e mortais. Tom Morrison e seus irmãos haviam cercado o local para bloquear a única rota de fuga, enquanto Sarah e o jovem Billy controlavam o terreno elevado que dominava todo o acampamento. No caos, Hattie se libertou de seus guardas, usando habilidades aprendidas ao longo de anos, lidando com pacientes difíceis, para incapacitar o homem que segurava seu braço esquerdo. Um chute rápido no joelho e uma cotovelada no plexo solar o derrubaram, dando a ela a abertura necessária para alcançar a cobertura de uma madeira caída. "Hattie!" gritou Asher, preso atrás da mesa improvisada enquanto as balas estilhaçavam a madeira ao seu redor. "Estou viva!" Ela gritou de volta, pressionando-se contra o tronco enquanto tiros explodiam acima dela. "Acabe com isso!" Garrett havia se refugiado na cabana principal, sua bengala de cabeça prateada abandonada na terra enquanto ele atirava por uma janela quebrada. Seu rosto estava contorcido de raiva e algo próximo ao pânico, a expressão de um homem que construíra sua vida controlando os outros e de repente se viu impotente. "Isso é loucura!" gritou ele por cima dos tiros. "Sou um empresário legítimo, tenho direitos legais." "Os mineiros do Colorado também tinham", respondeu Asher, aproximando-se sob a cobertura do fogo contínuo de seus aliados. "Minha esposa também tinha." Tucker fez uma tentativa desesperada de alcançar os cavalos amarrados atrás do barraco, mas o rifle de Sarah o encontrou antes que ele desse 10 passos. Ele caiu de cara no chão, suas armas girando na escuridão. Um por um, os assassinos profissionais de Garrett caíram ou se renderam, oprimidos pelo ataque coordenado de pessoas lutando para proteger suas casas. Quando os tiros finalmente cessaram, um silêncio assustador tomou conta do acampamento de mineração. Fumaça saía dos canos das armas e pequenos incêndios começaram devido aos flashes dos tiros. O cheiro de pólvora misturava-se com o ar da montanha com aroma de pinheiro, criando uma atmosfera ao mesmo tempo acre e limpa. Garrett saiu do barraco com as mãos levantadas, suas roupas imaculadas rasgadas e sujas, seus cabelos prateados despenteados, a confiança arrogante desaparecida, substituída pelo cálculo desesperado de um animal encurralado. "Você não pode simplesmente me executar", disse ele, sua voz gritando acima do barulho dos tiros. "Existem leis, tribunais, devido processo legal. O tipo de devido processo legal que você deu àqueles mineiros chineses." Pete saiu das rochas, com seu rifle apontado para o peito de Garrett. "As proteções legais que você ofereceu às famílias que expulsou de suas terras. Isso era negócio. Isso é assassinato. Isso é justiça", corrigiu Tom Morrison, saindo da escuridão com seus irmãos ao seu lado. "Muito atrasada, mas justiça mesmo assim." Enquanto o xerife territorial e seus delegados cavalgavam para o acampamento, convocados pelo toque urgente do sino, Asher finalmente entendeu o que Hattie queria dizer sobre construir uma comunidade. Não eram apenas vizinhos que responderam a um pedido de ajuda.
Eram pessoas que escolheram se unir contra o tipo de mal predatório que Garrett representava. Xerife Davidson, Pete chamou o cavaleiro que liderava o grupo. Temos seu prisioneiro pronto para ser transportado. Os xerifes examinaram a cena com olhos experientes, observando as armas espalhadas, os corpos dos homens de Garrett e o grupo unido de colonos que obviamente havia coordenado a operação. Alguém quer me contar o que aconteceu aqui? Samuel Garrett sequestrou a senhora Boone e tentou extorquir uma transferência de propriedade por meio de ameaças de violência. Sarah disse calmamente. Respondemos a um sinal de socorro e chegamos para encontrar um confronto armado em andamento. Essa é uma versão muito conveniente dos acontecimentos. É também a verdade. Tom Morrison deu um passo à frente com o rosto marcado por linhas duras. Temos uma dúzia de testemunhas, provas físicas do sequestro e documentos legais que comprovam que Garrett tem usado levantamentos fraudulentos para roubar propriedades em todo o território. Enquanto os delegados do xerife prendiam Garrett e começavam a reunir provas, Asher finalmente chegou até Hattie. Ela estava sentada sobre a madeira caída, verificando se tinha ferimentos com a precisão metódica de alguém acostumado a emergências médicas. Você está ferida? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela, machucado, assustado, mas vivo. Ela olhou para ele e ele pôde ver lágrimas misturadas com a sujeira em seu rosto. Eu ouvi o que você disse a Garrett sobre Sarah, sobre a mina. Eu deveria ter contado tudo desde o início. Sim, você deveria, mas eu entendo por que não o fez. A mão dela encontrou os dedos dele, entrelaçando-se com um calor familiar. Eu estava tão zangada com a decepção que não conseguia enxergar além dela a dor que havia por baixo. Você tinha todo o direito de ficar zangado. Eu usei você, mesmo que não fosse minha intenção. Você fez isso? Ou você se apaixonou apesar de si mesmo e então não soube como conciliar isso com sua necessidade de justiça? A voz de Hattie era gentil, compreensiva de uma forma que fez seu peito apertar. Às vezes o coração quer o que quer, independentemente dos nossos planos. Antes que Asher pudesse responder, ela enfiou a mão no casaco e tirou algo embrulhado em um pano macio. Trouxe isso para você, disse ela, desdobrando o tecido para revelar um anel de madeira simples. Eu mesma o esculpi a partir de um pedaço da mesa de carvalho que você fez para a nossa cozinha. O anel era lindo em sua simplicidade, liso e perfeitamente redondo, com pequenas rosas esculpidas que ecoavam o padrão da mesa deles. Era claramente o trabalho de alguém não acostumado com marcenaria, mas o amor investido em cada corte cuidadoso era inconfundível. Percebi uma coisa enquanto estava sentado naquela clínica, sentindo pena de mim mesmo, continuou ele. O casamento não tem a ver com honestidade perfeita desde o início. Tem a ver com escolher ser honesto daqui para frente, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Asher pegou no anel com as mãos trêmulas, impressionado com o gesto e com o que ele representava. Você está dizendo? Estou dizendo que quero tentar novamente. Sério? Tentar desta vez com toda a verdade entre nós e toda a comunidade ao nosso redor. Ela gesticulou em direção aos amigos e vizinhos que estavam ajudando o xerife a documentar os crimes de Garrett. Nós construímos algo aqui, Asher. Algo maior do que apenas nós dois. Algo pelo qual vale a pena lutar. E quanto ao perdão? E quanto à confiança? E quanto ao amor? Hattie sorriu. E foi como o nascer do sol após a noite mais longa. O amor cobre uma multidão de pecados, se permitirmos. E eu escolho permitir. Quando Asher colocou o anel de madeira em seu dedo, ao lado de sua aliança de casamento original, ele sentiu o peso de 16 anos de dor e raiva finalmente começar a diminuir. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda era deles para construir juntos com a verdade e com o apoio de uma comunidade que se mostrou mais forte do que a maldade de qualquer homem. À distância, o sino de ferro permanecia silencioso em seu poste, sua mensagem entregue e seu propósito cumprido. Amanhã, eles voltariam para a casa em Widow's Peak e começariam o trabalho de cura, de construir uma vida baseada em escolhas, em vez de vingança. Naquela noite, cercados por amigos sob um céu cheio de estrelas, eles tinham um ao outro e a promessa de algo melhor do que qualquer um deles ousaria esperar sozinho. A primavera chegou cedo ao pico da viúva naquele ano, como se a própria montanha estivesse celebrando o fim do inverno e a promessa de um novo crescimento. Hattie ficou na porta da cozinha reconstruída, observando Asha esculpir brinquedos para as 3 crianças que agora chamavam sua casa de lar. Jenny, que ficou órfã quando a febre levou seus pais. Michael, cuja família morreu em um acidente de carroça. E o pequeno Tom,
encontrado vagando pelo território depois que invasores apaches destruíram seu assentamento. O pequeno cavalo de madeira que ele estava terminando se juntaria às dezenas de outros que enchiam um baú especial no quarto das crianças. Cada brinquedo era único, esculpido com o amor paciente de um homem que finalmente encontrou a família que estava destinado a criar. Não a família de sangue que ele imaginara, mas algo mais rico e complexo, uma família escolhida, construída com base no amor e não na obrigação. Papai Asher, Jenny chamou da mesa da cozinha, onde estava praticando suas letras. Aos 7 anos, ela era a mais velha dos filhos e se autoproclamou professora e protetora dos mais novos. Você pode me ajudar com esta palavra? Asher largou sua escultura e se moveu para olhar por cima do ombro dela. Isso é comunidade, pequenina. Significa pessoas que escolhem cuidar umas das outras. Como nós, exatamente como nós. A casa havia sido reconstruída após um incêndio na cozinha no outono anterior, não causado por Garrett, mas um simples acidente que poderia ter sido devastador se não fosse pela comunidade que eles ajudaram a criar. Poucas horas após o toque urgente da campainha, os vizinhos chegaram com água, ferramentas e mãos para ajudar. Os danos foram reparados em uma semana, e a nova cozinha ficou ainda melhor do que a original. Aquele incêndio lhes ensinou algo importante sobre a diferença entre uma casa e um lar. O prédio poderia pegar fogo, mas o que eles haviam criado juntos, o amor, a confiança, a rede de relacionamentos que os conectava a todas as famílias do território, era a prova de fogo. Senhora Boone, disse Michael, usando a forma formal de tratamento que preferia, apesar dos convites para chamá-los de mamãe e papai. Aos 5 anos, ele ainda estava superando o trauma de perder sua família biológica, mas havia feito um progresso notável. Quando o novo bebê chegaria? A mão de Hattie moveu-se instintivamente para sua barriga ainda lisa. A gravidez tinha sido um choque. O médico em Silverton disse que, às vezes, mulheres que pensavam ser estéreis podiam engravidar após anos tentando, especialmente se seus corpos tivessem tempo para se recuperar de lesões antigas. Ela e Asher choraram juntos quando souberam da notícia, emocionados com esse presente inesperado. Ainda faltam meses, ela disse a Michael, mas quando o bebê nascer, precisaremos da sua ajuda para cuidar dele ou dela. Ou deles, acrescentou o pequeno Tom solenemente. Podem ser gêmeos. A senhora Henderson teve gêmeos. Asher cruzou o olhar com o de Hattie por cima das cabeças das crianças, sua expressão misturando alegria e admiração. Aos 42 anos, ele nunca esperava sentir a expectativa do nascimento de seu próprio filho. Aos 35, ela havia perdido a esperança de algum dia levar uma gravidez a termo. Agora, eles se viam planejando um futuro que incluía tanto os filhos que escolheram quanto o filho biológico que crescia em seu ventre. Falando em bebês, Hattie disse, preciso verificar como está a família Morrison. Mary está prestes a dar à luz a qualquer momento, e o primeiro bebê pode ser imprevisível. A prática médica havia crescido junto com a comunidade. Hattie agora tinha uma clínica adequada na cidade, completa com equipamentos modernos comprados com os honorários de pacientes gratos que finalmente podiam pagar por cuidados de qualidade. Mas ela ainda fazia visitas domiciliares, ainda carregava sua velha bolsa de couro, ainda tratava qualquer pessoa que precisasse de ajuda, independentemente de sua capacidade de pagar. Leve as crianças com você, sugeriu Asha. Elas poderiam se exercitar, e Jenny estava querendo praticar suas habilidades de parteira. Tornara-se rotina envolver as crianças no trabalho da comunidade, ensinando-lhes que ajudar os outros não era apenas caridade, mas a base da própria civilização. Jenny se mostrou particularmente talentosa no trabalho médico, com suas mãos pequenas e gentis com os pacientes e sua mente rápida para entender os tratamentos. Michael demonstrou aptidão para a carpintaria, passando horas com Asher, aprendendo a unir madeira e construir coisas que durassem. Até mesmo o pequeno Tom, apesar da idade, desenvolveu uma habilidade incomum de acalmar animais assustados e pessoas feridas. Enquanto se preparavam para partir para a cidade, Hattie se viu no espelho que Asher havia pendurado na porta da frente. A mulher que olhava de volta era diferente daquela que havia aceitado um cavalo de madeira de um gigante silencioso. Seu rosto estava mais cheio, suavizado pela felicidade e pelo brilho inicial da gravidez. Suas mãos ainda eram fortes e hábeis, mas agora carregavam esperança, em vez de apenas competência. A aliança de ouro ainda circundava seu dedo, mas agora estava acompanhada por uma aliança de madeira que Asher havia esculpido para combinar com a dela. As duas alianças juntas contavam a história de sua jornada da perda ao amor,
da solidão à família, da sobrevivência à prosperidade. Pronta, mamãe Hattie? Perguntou Jenny, carregando a pequena bolsa médica que Asher havia feito para ela. Pronta? A viagem até a cidade os levou a passar pelo cemitério onde Thomas Voss estava enterrado, sob uma lápide simples. Hattie ainda parava lá às vezes, não por tristeza, mas por gratidão. Seu primeiro marido lhe ensinara as possibilidades do amor. O segundo lhe mostrara a resistência do amor. Ambos os presentes faziam parte de quem ela se tornara. Você vai nos contar a história? Perguntou Michael enquanto viajavam. Sobre como o papai Asher prometeu construir uma casa para você. Aquela se tornara a história favorita das crianças. Sobre duas pessoas solitárias que se encontraram no deserto e construíram algo lindo a partir de pedaços quebrados. Hattie nunca se cansava de contá-la. Nunca se cansava de ver os rostos deles se iluminarem quando chegava à parte sobre o cavalo de madeira e a promessa que mudou tudo. Tudo começou numa noite em que chovia. Ela começou com a voz ritmada de uma contadora de histórias que encontrou seu público perfeito numa pequena clínica atrás de um salão, onde uma enfermeira cansada remendava bandagens e havia deixado de acreditar em promessas. Enquanto cavalgavam em direção à cidade, o sino de ferro refletia a luz do sol da manhã, sua superfície de bronze brilhando como um farol de esperança. 3 toques para sinalizar perigo, mas também um toque para comemoração, 2 para reunião e 4 para boas-vindas. Ele se tornou a voz da comunidade, reunindo as pessoas para o trabalho e a adoração, para crises e alegrias. Atrás deles, a casa em Widow's Peak se erguia sólida contra o céu da montanha, suas janelas brilhando com o reflexo do sol, fumaça subindo da chaminé, onde o café da manhã havia sido preparado e o amor havia sido compartilhado. Era exatamente o que Asher havia prometido construir. Não apenas um abrigo, mas um lar. Não apenas um lugar para morar, mas uma base para gerações. E em torno dessa base, eles construíram algo ainda mais precioso do que qualquer um deles ousara imaginar. Uma família criada por escolha, fortalecida por provações e abençoada com o tipo de amor que transforma tudo o que toca. O cavalo de brinquedo de madeira na oficina de Ash estaria pronto naquela noite, pronto para se juntar aos seus irmãos e irmãs no baú que guardava os sonhos de crianças que aprenderam que famílias podem ser construídas com a mesma certeza com que se constroem casas, uma peça cuidadosa de cada vez. E quando seu próprio bebê chegasse, ele ou ela encontraria um lar cheio de amor, uma comunidade pronta para ajudar, e pais que entendiam que as maiores promessas eram aquelas que levavam uma vida inteira para serem cumpridas. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando que alguém cumpra apenas uma promessa. Hattie e Ashabun aprenderam que o segredo não estava na espera, mas na escolha de construir, amar e permanecer juntos contra quaisquer tempestades que pudessem surgir. E nessa escolha, eles encontraram algo mais valioso do que prata ou ouro. Um lar construído sobre alicerces fortes o suficiente para durar para sempre.